Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 461. Kamui não funciona. Fora de Konoha, enquanto a Kyuubi estava atacando, Obito não estava lutando contra Minato como deveria, porque quase assim que a Kyuubi atacou, outra pessoa apareceu diante de Obito. E ao contrário da história original, Obito não deu seu Sharingan para Kakashi, ele agora tinha os dois olhos. Você? Por que você está aqui? Sob o céu escuro, Roja olhou para Obito. Ele olhou para sua máscara com indiferença. Devo chamar você de Tobi ou Uchiha Obito? A voz de Roja fez o coração de Obito tremer. Ele não esperava que Roja soubesse sua identidade diretamente, mas se acalmou diretamente. Não sei quem é e não sou ninguém. Você está aqui para salvar Konoha? Isso não deveria ser algo que você faria. Roja destruiu Konoha antes e ele não deveria se importar com isso. Roja não respondeu, mas ainda olhou para o Sharingan de Obito. Os olhos de Roja eram normais, como todos os outros, mas Obito sentia uma dor infinita por causa deles. A atmosfera começou a mudar e o ar parecia mais pesado. De repente, Roja abriu a boca e disse calmamente: No ano passado, a névoa perseguiu minha empregada. O que você estava fazendo, certo? As palavras de Roja fizeram Obito tremer. Seu rosto ficou frio. Ele finalmente soube porque Roja estava aqui. Ele veio atrás dele. Como ele era um inimigo, não há mais necessidade de conversar. Isso importa, é algo irrelevante. Obito disse friamente, seu Sharingan estava girando lentamente. Nessa época, Obito já herdou muitas técnicas de Madara, ele também aprendeu muitas coisas que ficavam escondidas no mundo. Se o mundo ninja fosse um tabuleiro de xadrez, então ele era o jogador que deveria organizar o tabuleiro. Na história original, Obito queria abandonar diretamente o plano de Madara e fazer ele mesmo o Tsukuyomi infinito. Agora, ninguém seria capaz de manipulá-lo, ou assim ele pensava. Você está dizendo que isso não importa? Roja sorriu e Senmaboroshi surgiu do nada e pairou na frente dele. A atmosfera mudou repentinamente e ficou mais fria. Bankoi. Aka no Togami. A força fria emergiu de seu corpo e varreu todas as direções. Num instante parecia que o inverno havia chegado. O rosto de Obito mudou, e sem hesitação, ele usou Kamui diretamente, mas mesmo evitando o ataque, ele ainda sentia frio. Na batalha entre Roja e Dai, ele assistiu à batalha de longe. O poder do oitavo portal já era chocante, mas Roja ainda o suprimiu e até quebrou o espaço. Se há alguém de quem Obito realmente tinha ciúmes neste mundo, então seria Roja. Ciúme à parte, Obito tinha seu próprio orgulho, Roja poderia quebrar o espaço, mas seu Sharingan poderia controlar outra dimensão. Obito ignorou diretamente o ataque de Roja e seu Sharingan se transformou diretamente. Kamui. Uau! Um vórtice negro apareceu diretamente torcendo e rasgando o corpo de Roja, forçando Roja a usar seu poder do espaço diretamente. Na história original, Obito tinha apenas um Sharingan que só podia teletransportá-lo de ir para a dimensão de Kamui, ele não tinha nenhum tipo de habilidade de ataque. Mas agora ele também tinha o poder do outro olho que Kakashi tinha. O poder que poderia ser exercido com ambos os olhos não era algo como mais um igual a 2, era muito mais forte que isso. Combinação de curta e longa distância, ataque e defesa. Até mesmo Roja suspirou pelo poder de seus olhos. Se ele pudesse escolher entre os olhos de Shizui, Itachi, Sasuke e Obito, ele escolheria definitivamente os de Obito. Uau! Enfrentando o ataque de Obito, Roja agarrou Senmaboroshi diretamente e acenou. O vazio foi diretamente rasgado. Kamui foi realmente cortado. Embora soubesse que Roja tinha o poder de destruir o espaço, seu coração estremeceu quando viu destruir seu ataque. Roja segurou seu Senmaboroshi e deu um passo à frente, ele brilhou e apareceu ao lado de Obito e esfaqueou-o com sua espada. Vazio espinho. Ele conseguiu um Sharingan com o poder do espaço? Ele também tinha o poder do espaço, e daí? Vendo o ataque de Roja, Obito sentiu que sua vida acabaria se ele o recebesse diretamente. Ele usou diretamente o poder de observação de seu Sharingan e se afastou para evitá-lo. Uau! A espada de Roja apunhalou diretamente o ombro de Obito que estava no Kamui. Depois de acertá-lo, Obito pensou que o ataque não o atingiria, pois ele usou seu Kamui. Mas, infelizmente, o ataque de Roja pareceu perfurar o vazio e foi direto para o ombro de Obito. Desta vez, Obito não conseguiu evitar o ataque de Roja, seu braço esquerdo foi atingido diretamente pelo ataque de Roja. Obito ficou surpreso porque não conseguia acreditar que o ataque de Roja atravessou o vazio e foi direto para ele dentro do Kamui. Seu Kamui não funciona contra Roja. Capítulo 462, Izanagi. Droga. Com a mão no ombro, Obito cerrou os dentes e usou diretamente o Susanoo. Obito tinha os dois olhos, então ele pode usar o Susanoo naturalmente. E como metade de seu corpo tinha células de Hashirama, seu Susanoo era mais forte que os outros Uchihas. O poderoso chakra parecia se materializar diretamente. O aparecimento de um Susanoo alarmou Konoha. Isso é, Susanoo? O Uchiha tem alguém que poderia usar o Mangekyo Sharingan? Sarutobi estava agitando suas coisas enquanto lutava com a Kyuubi quando viu Susanoo e ficou chocado. Desde Madara, apenas algumas pessoas tinham o Mangekyo Sharingan, e mesmo entre elas, menos podiam usar o Susanoo. Sarutobi sabia que esse era o verdadeiro poder do Sharingan, mas não esperava que alguém tivesse esse poder. Mangekyo Sharingan. Além de Sarutobi, Fugaku olhou para o Susanoo e seu coração estremeceu de choque. Mangekyo Sharingan controlava a Kyuubi como chefe do clã Uchiha, ele sabia disso muito bem. Ele sentiu que a situação com a Kyuubi foi repentina, e agora ele estava claro sobre a situação. Alguém planejou isso secretamente. Além disso, foi um Uchiha quem fez isso. Quem é esse?
Fugaku estava desconfiado e suas sobrancelhas estavam franzidas e muitos nomes surgiram em sua mente, mas ele balançou a cabeça assim que pensou em cada nome. Ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Uau! Obito lançou seu Susanoo, mas ele não era como Madara com 3 cabeças e 6 braços. Uma espada estava pendurada em sua cintura. Diante de Roja, Obito não hesitou em usar seu Susanoo. Ele controlou diretamente e atacou Roja com shurikens pretos. Kamui Shuriken! Obito gritou e jogou a shuriken diretamente em Roja. O shuriken estava cheio do poder do espaço enquanto se moviam pelo ar. Uau! Roja segurou Senmaboroshi com as 2 mãos e ficou em uma postura balançante antes de balançar diretamente a espada. Uau! O espaço foi rasgado pela espada de Roja, e uma rachadura escura apareceu no céu. As shurikens de Obito colidiram com o ataque de Roja e fizeram um som horrível. O espaço distorceu diretamente e engoliu as shurikens. Quase assim que eles desapareceram, Obito se moveu diretamente, puxou sua espada e acenou para a cabeça de Roja. Kamui, corte. Assim como as shurikens, o golpe também continha o poder do espaço. Contanto que toque em algo, distorcerá o espaço e o fará desaparecer diretamente. Diante disso, Roja ainda não se importava, porque mesmo sem o poder do espaço, seu corpo de 6 caminhos poderia forçar a interrupção da distorção do espaço. O espaço de Kamui não estava no mundo de Naruto. Uau! Roja segurou a espada com as 2 mãos e acenou com a espada novamente. Senmaboroshi era como um palito na frente da espada do Susanoo, mas assim que colidiram bloqueou o ataque. O poder do espaço estava constantemente em conflito entre si, e o som do trovão era constantemente ouvido. Os ataques de Roja se concentraram em cortar o vazio, enquanto os de Obito distorceram o espaço. O corte e a distorção do espaço eram diferentes e era difícil adivinhar qual era o melhor, mas a diferença entre Roja e Obito era enorme. Roja não apenas tinha o poder dos 6 caminhos, mas também era um, e com Senmaboroshi, ele tinha um potencial ilimitado. Porém, Obito só tinha seu Sharingan. Ele não tinha o corpo nem o poder dos 6 caminhos. Como ele pode competir com Roja? Quase depois de alguns segundos, a espada de Roja cortou o vazio e destruiu diretamente o ataque de Obito. Uau! O poder do ataque de espada de Roja não foi reduzido, ele atingiu diretamente o Susanoo de Obito e foi diretamente dividido em 2. Este monstro? Neste momento, Obito não conseguia acreditar nisso. Ele respirou fundo e entendeu que não seria capaz de enfrentar Roja, pelo menos não até que ele se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas. Eu deveria ir embora. Obito olhou diretamente para Roja com ciúme e estava pronto para recuar. Porém, Roja já previu isso. Não foi fácil sair na frente de Roja. Obito tinha o Kamui, e sua velocidade era o dobro do original. Mas na frente de Roja, ele não foi nada rápido. Roja tinha a habilidade de prever o futuro. Ele deu um passo e apareceu diretamente na frente de Obito quando a espada caiu. Vazio espinho. Desta vez, Obito, que era molusco, não poderia mais ficar assim. Ele ficou horrorizado ao tentar evitar o ataque de Roja, mas no final falhou. Uau! A espada de Roja aniquilou diretamente o vórtice espacial que Obito fez ao mesmo tempo. Ele cortou seu corpo em 2. Roja não parou enquanto o vazio se espalhava pelo corpo de Obito. Sangue espirrou. As rachaduras do vazio finalmente diminuíram e os olhos de Obito se fecharam, e ele ainda não caiu. No entanto, quase quando seu corpo caiu, algo estranho aconteceu quando seu corpo desapareceu silenciosamente. Ah, Izanagi. Olhando para esta cena, Roja ficou surpreso com o canto da boca levantado. Depois que seu corpo desapareceu, ele não apareceu novamente, pois ele entrou diretamente em Kamui assim que foi revivido pelo Izanagi. Roja afastou Senmaboroshi e olhou para Konoha que estava sendo atacada pela Kyuubi, chakra de Indra e Ashura, Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto. Parece que isso não mudou. Após um suspiro, Roja deu um passo e desapareceu. Capítulo 463, 2 anos depois. Em um subsolo escuro e úmido, um vórtice espacial emergiu, e a figura de Obito emergiu dele e caiu no chão. Deus! Droga! Obito engasgou ferozmente enquanto cerrava os dentes, e uma das mãos estava em seu olho. Depois de muito tempo, ele soltou a mão e só restou um olho. Para escapar, ele teve que usar o jutsu proibido, Izanagi, ao custo de um de seus olhos. Seu plano para destruir Konoha parece ter custado caro. O Zetsu preto e branco emergiu do chão enquanto dizia a Obito enquanto ria um pouco. Obito bufou, embora estivesse com muita raiva, ele não estava com raiva de Zetsu, com seu personagem, ele até ridicularizou Madara antes. Zetsu Negro disse com a voz rouca, controlar a Kyuubi não beneficia seu plano, você estava disposto a ir sozinho e pagou o preço. Ao dizer isso, seus olhos brilharam sem que Obito percebesse. Outros podem não saber sobre a briga de Roja com Agoromo, mas ele era o terceiro filho de Kaguya que estava sempre escondido no escuro. Para ressuscitar Kaguya, ele manipulou o mundo nos bastidores. Agoromo estava monitorando o mundo, e quando Zetsu Negro descobriu isso, ficou chocado. E quando Roja lutou com ele se sentiu inacreditável. Ele sabia de tudo o que aconteceu nos últimos 1000 anos, mas não conhecia ninguém como Roja. Esse cara, ele definitivamente não é deste mundo. Zetsu Negro estava extremamente ciumento de Roja. Sem o poder do 10 caudas, ele poderia lutar contra Agoromo, e além do mais, não tinha nenhuma informação sobre ele. Não há dúvida de que ele não era deste mundo. Zetsu Negro manipulou tudo, até Shirama e Madara, mas Roja veio de outro mundo e estava completamente fora de seu controle. Zetsu Negro herdou o testamento de Kaguya. Ele sabia que Kaguya queria tirar todo o chakra antes que alguém do mundo distante chegasse e o pegasse. Roja parecia ser um dos inimigos de Kaguya. Ele apareceu sem qualquer expectativa e seu poder é muito mais forte do que eu esperava. Obito respirou fundo e se acalmou.
Zetsu Branco disse, sua força é bastante reduzida pela perda desse olho, isso tornaria difícil para nós completarmos nosso plano. Não é tão ruim. Depois que os olhos de Zetsu Negro brilharam, ele disse com uma voz rouca, mais da metade do seu corpo é feito com células de Hashirama, isso pode reduzir lentamente o efeito colateral. Ao ouvir isso, Obito ficou animado. Ele sabia que se perdesse um dos olhos, seu poder cairia. Não apenas a velocidade de seu Kamui, mas ele também não poderá mais usar o Susanoo, o que significa que perderia metade de seu poder, se não mais. Agora que ouviu isso, ele ficou naturalmente feliz. O processo é um pouco complicado, mas ainda pode ser feito. Você precisa coletar algumas coisas primeiro. Você precisa voltar para Konoha e procurar. Zetsu Negro sussurrou calmamente enquanto descrevia como restaurar seu olho. Obito ouviu e seu rosto mudou constantemente antes de assentir. Depois de pensar um pouco, Obito perguntou, qual é a situação com Nagato? Todos estão no controle. Não podemos enfrentar as 5 aldeias e podemos lutar ainda mais contra Roja. Infelizmente precisamos esperar um pouco. 2 anos depois, na aldeia da Névoa. Na Montanha dos Fundos, ao lado da Vila da Névoa, normalmente, os ninjas ocasionalmente vêm aqui e se confrontam. Uau! Em um espaço aberto atrás da montanha, uma dúzia de ninjas da Névoa treinavam em pares. A cena mais chocante foi a briga entre 2 crianças. 10 balas perfurantes de dedos. Liberação de gelo. Parede de gelo. Kimimaro atacou. Yaku sem hesitação fez uma parede de gelo na frente dele. Uau! O ataque de Kimimaro atingiu a parede e fez um buraco nela, mas ao penetrá-la perdeu força e foi varrido diretamente por Aku. 1000 agulhas de água voadoras da morte. Aku não estava disposto a mostrar qualquer fraqueza, ele atacou diretamente após bloquear o ataque de Kimimaro. Numerosas agulhas condensaram-se no ar e moveram-se em direção a Kimimaro. Uau! Kimimaro pulou e evitou as agulhas, apenas algumas o acertaram, e isso só o deixou um pouco rígido sem penetrar em seu corpo. Kimimaro parou um pouco antes de continuar avançando em direção a Aku e acenou com as mãos. Uau! A batalha deslumbrante continuou entre os dois. Ambos estavam tendo uma boa briga. Justamente quando eles consumiram a maior parte de seu chakra e força física, uma explosão de aplausos soou à distância enquanto 2 figuras caminhavam em direção a eles. Entre os dois estava a comandante da Anbu, Kurenai. Ela olhou para Aku e Kimimaro com apreciação no rosto. E com ela estava Roja. Capitão. Roja-sama. A Anbu vendo Roja e Kurenai saudou diretamente enquanto estava nervosa e animada ao mesmo tempo, especialmente quando viu Roja. Na Vila da Névoa, Kurenai e Mei ocupavam os cargos mais altos, mas muitas pessoas sabiam que Roja era o líder por trás da cena. Além disso, Roja representava a glória deles, então quando viam ficavam sempre entusiasmados. Capítulo 464, ensinando aqui. Depois de 2 anos, Kimimaro e Aku receberam treinamento especial na Anbu, sua força aumentou rapidamente. Neste momento, eles já possuem a força de um Jonin. Se o controle de chakra deles aumentasse, eles alcançariam facilmente o nível de Jonin especial. Quando o período da história original começar, eles estariam pelo menos nesse nível. Os talentos de Kimimaro e Aku surpreenderam Kurenai. Ela não era um gênio em Konoha, e se não fosse por Roja, ela nem seria comparada a Kimimaro e Aku agora. O que você acha? Kurenai olhou para Roja e perguntou. Na Vila da Névoa, ela poderia entrar em contato com Roja a qualquer hora que quisesse, além de Hancock, apenas ela e Mei tinham esse privilégio, e ela estava feliz apenas andando lá fora com Roja. Nada mal. Roja respondeu casualmente, mas ainda não decidiu o que fazer. Mesmo quando estão neste nível, ele ainda não os elogiou. No entanto, a frase de Roja já era boa, porque Aku e Kimimaro se sentiram lisonjeados com ela. Aku tinha Roja como seu modelo, e Kimimaro apenas obedecia a Roja sem fazer nenhuma pergunta. Percebendo a atitude deles, Roja sorriu e pensou um pouco. Depois disse a Kimimaro, vem aqui, me ataque com a melhor coisa que puder fazer. Ok. Kimimaro respondeu rapidamente sem hesitação. Ele estava claro sobre a diferença de poder entre ele e Roja e sabia que Roja o estava testando. Então ele rapidamente correu em direção a ele e atacou. O poder do seu limite de sangue era um ataque puramente físico. Estrondo. Roja esticou a mão e agarrou o punho de Kimimaro e bloqueou. Sua força física não é ruim. Roja mostrou um olhar pensativo. Nos últimos 2 anos, além de visitar as 3 Terras Santas, ele estudou o limite de sangue Kaguya. É uma pena porque os ossos de Kimimaro estavam longe de ser iguais aos de Kaguya. Talvez se Kimimaro tivesse o corpo do sábio ou superior, ele encontraria algo interessante. Embora não pudesse saber a força de seus ossos, ele estudou seu corpo minuciosamente e descobriu que sua força física estava longe de outras pessoas e sua resiliência também era extraordinária. Era comparável ao corpo do sábio. O único problema era que ele tinha a mesma doença da história original. Porém, Roja já tinha uma existência de 6 caminhos. Essa doença não seria um problema para ele. A partir desse soco, Roja julgou o poder e a condição de Kimimaro. Depois de pensar um pouco, ele disse, sua força física mal dá para eu te ensinar. Depois de dizer isso, Roja olhou para Aku e disse, sua força também é suficiente para Kurenai lhe ensinar a técnica de percepção. Roja pretendia ensinar Kimimaro o Bushu Aki, e fez Kurenai ensinar Aku o Kenbushoku Aki. Kimimaro foi o discípulo que ele reconheceu e Aku deixou uma boa impressão nele. Roja-sama? Kurenai olhou para Roja surpresa, já que Roja mencionou a percepção, ela sabia exatamente o que ele queria dizer, e ficou surpresa porque Roja nunca permitiu que ela passasse isso para ninguém, mas agora ela poderia ensinar isso para Aku. Tudo bem. Roja acenou com a cabeça para Kurenai. Kurenai viu isso e olhou diretamente para Aku, ela não pôde deixar de pensar no quão sortudo esse garotinho era. Claro, o mais sortudo foi Kimimaro.
Quando ela soube que ele era discípulo de Roja, ela ficou chocada e com inveja dele. Venha comigo. Roja olhou para Kimimaro e disse. Kimimaro seguiu Roja diretamente sem dizer nada. Quando chegaram a uma árvore ao longe, Roja parou. Roja levantou a cabeça, pegou uma folha da árvore e disse. O que você acha desta folha? Kimimaro olhou para ele e não entendeu o que Roja quis dizer, mas mesmo assim respondeu. Ordinário. Roja segurou a folha e sorriu para Kimimaro antes de dizer. Tire sua espada de osso. Kimimaro acenou com a cabeça e estendeu a palma da mão. De repente um osso saiu de sua mão enquanto ele o segurava. Roja beliscou a folha e olhou para a espada de osso na mão de Kimimaro. Uau! Uma folha comum caiu sobre o osso, mas no caminho ficou repentinamente coberta de preto e cortou o osso ao meio. Os olhos de Kimimaro se arregalaram de repente. A força de Roja era clara. Se ele usasse um dedo, ele poderia quebrar a espada de osso, mas o problema é que ele usou uma folha comum para fazer isso. É incrível que uma folha normal na mão de Roja possa ser mais forte que sua espada de osso. Você entende? Depois que Roja cortou a espada de osso, ele perguntou a Kimimaro com um sorriso. Kimimaro ainda estava chocado e balançou a cabeça. Ele não sentiu nenhum chakra. Ele não conseguia entender como aquela folha poderia cortar sua espada de osso. Roja sorriu levemente e jogou fora a folha. Ele disse, já que você não entende, então ouça, essa é uma forma de ficar mais forte usando. Capítulo 465. O clã Otsutsuki na Lua. Ouvindo os ensinamentos de Roja, Kimimaro às vezes ficava pensando e às vezes confuso. Ele resistiu a fazer uma pergunta antes de Roja terminar de falar. Depois de ver que Roja parou de falar, ele sussurrou algumas perguntas para Roja. Roja respondeu às perguntas de Kimimaro. Depois de ouvir as respostas, Kimimaro pareceu entender tudo, acenou com a cabeça para Roja e disse, sem problemas, sensei. Então você pode ir praticar. A expressão séria e calma de Roja se transformou em uma expressão gentil quando ele sorriu para Kimimaro e imediatamente se virou e se moveu. Roja deu uma olhada em Kurenai ensinando a Ku, então ele mudou de seu lugar para um lugar alto enquanto observava toda a vila. Parado ali, Roja pensou nos últimos 2 anos. Seu poder de 6 caminhos já estava no auge do estágio inicial e a qualquer momento poderia chegar ao estágio intermediário. Seu Senmaboroshi estava no 7º estágio mais 8. Ele estava se aproximando do 8º estágio. Seu espaço estava cada vez mais próximo do espaço controlado por Kamui. Se ele conseguir ultrapassar o tamanho da dimensão Kamui, ele não precisará mais usar o poder espacial como Void Thor. Ele poderá usar seu espaço para suprimir o óbito completamente. Quando Roja ainda estava lá, o céu começou a escurecer e uma lua vermelha brilhante de repente apareceu no céu. De repente as sobrancelhas de Roja franziram quando ele se sentiu estranho. Este chakra. A que distância a lua estava da Terra, Roja não tinha certeza disso, mas mesmo com uma distância tão longa, ele podia sentir o chakra vindo da lua. Era óbvio que esse chakra era forte e comparável ao poder de Agoromo. Isso deixou Roja um pouco surpreso. Em sua memória, ele lembrou que o irmão de Agoromo estava na lua. Na história original, seus descendentes tentaram destruir o mundo, mas foram impedidos por Naruto. A questão é, isso não deveria acontecer depois da Quarta Guerra? O que deveria acontecer depois de 10 anos ou mais, mas agora o forte chakra foi sentido na lua. É por causa da minha presença neste mundo? A lua. Os olhos de Roja brilharam quando ele pensou. Não sei quanta concentração do chakra da natureza existe na lua, mas deveria ser forte caso contrário. Como eles poderiam sobreviver lá? Roja olhou para a lua no céu e seus olhos brilhavam com uma luz estranha. Na lua, em uma área extremamente vasta, o solo desabou e rachaduras apareceram por toda parte. Sangue e cadáveres encheram o local como se uma guerra estivesse acontecendo. Depois que Agoromu e Umura derrotaram Kaguya e a selaram, Umura viveu na lua e seus descendentes foram encarregados de guardar o selo. Seus descendentes eram muito parecidos com os Hyuga. Seus descendentes também foram divididos em 2, uns que achavam que tudo deveria ser destruído pela vontade de seu ancestral, e os outros acreditavam que a vontade de seu ancestral não era tão extrema. Como resultado, o rancor entre os dois se aprofundou gradualmente. Vocês entenderam mal a vontade de nossos ancestrais? No campo de batalha, um homem cheio de sangue vestindo um kimono abriu um buraco no peito enquanto enfrentava outro grupo de pessoas e falava. Mesmo se ele fosse descendente de Umura, ele morreria com ferimentos graves. Entendido mal? É você e sua família que não conseguem entender. Na pessoa na frente do homem disse. O mundo criado pelo sábio dos 6 caminhos falhou. A estátua demoníaca do caminho externo que selava o corpo do 10 caudas foi roubada. Nos últimos anos, um cara horrível apareceu no mundo. Ele até confrontou o sábio dos 6 caminhos. Não há necessidade de um mundo com ninjas. Se sua família quiser proteger o mundo dos ninjas, então destruirei vocês dois. Esse cara era o pai de Toneri Otsutsuki. Para destruir o mundo ninja. Você não hesitará em pagar esse preço. O cara jorrou sangue e correu, tentando morrer com seu inimigo. O pai de Toneri zombou e com o pensamento, seu Tenseigan de repente brilhou com uma luz dourada e instantaneamente. Uma luz dourada disparou e fez uma ravina com vários quilômetros de comprimento. Sob este ataque, o moribundo não resistiu e desapareceu do mundo. Remova seus olhos e mescle-os com o Tenseigan. Depois disso, os caras atrás dele correram e fizeram o que lhes foi ordenado. Usar o Byakugan com o Tenseigan pode deixar seus olhos mais perfeitos. Neste momento, ele queria fazer a lua cair no chão e destruir o mundo diretamente. Mesmo que haja um cara que possa lutar com o sábio dos 6 caminhos, ele não será capaz de nos impedir. Poucos dias depois, o pai de Toneri não deixou para o filho a tarefa de destruir o mundo dos ninjas. Ele controlou a lua com os olhos e a fez se mover em direção à terra marcando o fim do mundo. Capítulo 466, Tenseigan. A noite dentro da Vila da Névoa. Inúmeras estrelas brilhavam no céu negro com uma lua grande e um tanto estranha que parecia atraente.
Neste momento, Roja estava nas profundezas da aldeia olhando para o céu pela janela, e seus olhos brilharam estranhamente. É realmente hora de começar? Eles não têm medo de destruir o selo de Kaguya, liberando-a diretamente? Alguns dias atrás, ele descobriu a flutuação do chakra na lua, mas não foi diretamente para lá. Ele não esperava que o enredo original mudasse tanto. Ainda faltavam 10 anos para a Quarta Guerra, e esses caras não conseguem mais se conter e já querem destruir o mundo. Roja balançou a cabeça. Ele também pensava que Kaguya não estava selada apenas na carne e no chakra, mas também em sua alma e vontade. Embora ela estivesse selada na lua, se ele quisesse ressuscitá-la, além de destruir a lua, ele também precisava ressuscitar as 10 caudas e lançar o Tsukiyomi infinito para que ela pudesse ser ressuscitada completamente. Mas de qualquer forma, fazer a lua cair sobre o mundo é demais. Eu nunca tive a chance de lutar com uma figura de 6 caminhos antes, mas eles não sabem nada sobre Kaguya. Já que eles fizeram isso, significa que isso é direcionado a mim. Roja murmurou quando disse isso, seus olhos ficaram frios e olharam para a lua com um sorriso de escárnio. Se for esse o caso, deixe-me saber como o clã Otsutsuki poderia sobreviver na lua. No momento em que ele disse isso, sua figura tremeluziu e saiu de casa. Ao mesmo tempo, ele deu um passo em direção ao céu e desapareceu instantaneamente. Quando ele apareceu novamente, estava a centenas de metros de altura. Uau! Uau! Roja não usou o poder espacial. Ele simplesmente usou o Moonwalk e correu em direção ao céu. De onde estava, ele podia ver todo mundo ninja, e acima dele estava o céu estrelado. Nesta altitude, Roja podia ver claramente a lua se movendo em direção ao solo e podia ver claramente a superfície da lua. Mais importante ainda, ele podia perceber a flutuação do chakra na lua, que não era inferior ao nível dos 6 caminhos. Tenseigan. Na história original, nem mesmo Naruto resistiu ao poder do Tenseigan. Roja não parou enquanto continuava a voar em direção à lua. Desde que chegou ao espaço sideral, o Moonwalk não funciona mais porque não há ar para pisar. Mas ele abriu o modo de 6 caminhos e as bolas da busca da verdade pairaram ao seu redor. Ele os usou para avançar em direção à lua. À medida que se aproximava, além do chakra das pessoas, ele também podia sentir o poder do chakra da natureza. Além disso, desde que Kaguya e o 10 caudas foram selados lá, o chakra da natureza era várias vezes mais denso do que no solo, mas ainda não tão denso quanto as 3 terras sagradas. A concentração do chakra da natureza é realmente uma surpresa. Roja sorriu, mas não parou enquanto continuava em direção à lua e depois de um tempo, finalmente chegou à atmosfera ao redor da lua. Ele já conhecia a posição do clã Otsutsuki, então não parou. Ele desceu diretamente e de repente desapareceu e se transformou em imagens posteriores e se moveu em direção a elas. Em uma praça vazia, um Tenseigan brilhava enquanto dezenas de pessoas olhavam para a família Otsutsuki. Aqueles que procuravam eram os sobreviventes da guerra anterior. Cada um deles não tinha olhos, mas ainda olhavam para o Tenseigan com admiração e admiração. O pai de Toneri ficou na frente deles com calma. Somente quando olhou para o filho, ele mostrou um pouco de gentileza. Pai, avô, por que você tem que destruir o mundo dos ninjas? O jovem Toneri ficou ao lado do pai e disse. O olhar gentil de seu pai desapareceu imediatamente quando um olhar frio tomou seu lugar. O mundo criado pelo sábio dos 6 caminhos para a paz falhou. Os ninjas nunca pararam de lutar por tantos anos. Este mundo fracassado não vale mais a pena existir, então devemos seguir a vontade de nosso ancestral, Amura, e destruir este mundo fracassado e construir outro. Toneri ficou ali com uma cara fofa e ignorante enquanto sussurrava. Destruir o mundo? É muito difícil. Não é difícil. Seu pai sorriu e suspirou de orgulho. Ele disse, enquanto houver o tesouro de nossa família, o Tenseigan pode facilmente destruir o mundo e ninguém pode nos impedir. É assim mesmo? Quase no momento em que sua voz caiu, ouviu-se outra, uma voz cheia de ridículo e desdém. Quem? O rosto do pai de Toneri mudou. A aparência de todas as pessoas presentes mudou. Embora não tivessem olhos, tinham uma percepção poderosa. Eles imediatamente encontraram a origem do som e se viraram para encará-lo. Nessa direção, Roja usava seu kimono de 6 caminhos e segurava o cetro na mão. 8 bolas em busca da verdade pairavam ao seu redor. Quem? Como você veio aqui? As pessoas presentes expuseram sua raiva e cada uma delas liberou seu chakra. O chakra não era menos que o chakra de um Kage, e até mesmo alguns deles alcançaram os padrões de um Super Kage. Essas são as pessoas que vivem na lua, os descendentes de Amura Otsutsuki? Roja olhou em volta e sorriu. Seu rosto ficou frio e sua Reiatsu saiu e caiu em todas as direções. Bang! O chão sob seus pés quebrou e a poeira voou no ar enquanto a lua inteira tremia. Muitas das pessoas aqui não conseguiram suportar a pressão da Reiatsu, e o chakra Roja foi liberado e caiu no chão. Se eles tivessem olhos, você veria o medo e o pânico neles. Quem é esse? Quem foi esse? Capítulo 467. Conexão espacial. Na lua, a perturbação foi sentida. É você? O pai de Toneri permaneceu em seu lugar enquanto enfrentava Roja. Ele reconheceu Roja claramente. Embora ele não tivesse olhos como o resto das pessoas aqui, sua percepção era excelente. Roja não revelou seu chakra antes, então não conseguiu detectar nada, mas quando Roja o fez, ele imediatamente o reconheceu. Ele era um nível de 6 caminhos que participou da guerra. Em todo o mundo dos ninjas, Roja era o único tabu para ele. Destrua o mundo, você me perguntou primeiro? Roja ficou no campo como se fosse um rei olhando para o seu mundo enquanto dizia baixinho. Ele deu um passo à frente e uma imensa pressão espiritual mais uma vez emergiu e pressionou todos de todas as direções. Neste momento, eles sentiram a ameaça de Roja. O enorme Tenseigan explodiu repentinamente devido à falta de controle e uma vasta e estranha força envolveu Roja. Uau!
Neste momento, Roja sentiu uma forte força de sucção cobrindo seu corpo e apressadamente puxou seu chakra e o poder dos 6 caminhos para dentro de seu corpo. Justo naquele instante, quase 30% do seu chakra foi sugado. Sem o sangue da minha família, você ousa se aproximar do Tenseigan. No momento que as pessoas perceberam isso, elas zombaram de Roja. Mas, sem esperar que eles ficassem felizes, um estranho poder apareceu do nada e absorveu diretamente o Tenseigan. O isolamento espacial de Seimaboroshi. Este é o poder do Tenseigan? O olhar de Roja finalmente pousou no enorme Tenseigan e seus olhos brilharam levemente. Com o isolamento espacial, ele era como Obito usando Kamui. Seu corpo estava aqui, mas era como se ele estivesse em outro espaço. Quando as pessoas viram que Roja não estava mais afetado, todos ficaram chocados e o rosto do pai de Toneri, o líder do grupo, mudou. Ele não hesitou mais. Com o líder dando o comando, todas as pessoas presentes respiraram fundo e começaram a cercar Roja. Palma de vácuo de 8 trigramas. Triturador de montanha de 8 trigramas. O estilo usado por eles era o mesmo do Yuga das Folhas, mas obviamente era muito mais forte. Uau! Na atmosfera, muitos punhos e palmas foram formados por chakra e se dirigiram em direção a Roja para matá-lo. O que foi surpreendente foi que Roja não se moveu, mas os ataques erraram ou pararam na frente dele antes de desabar. Tudo no mundo, volte-se para Ashis Ryujinjaka. Roja estendeu a mão e agarrou Seimaboroshi. De repente, chamas douradas surgiram, e num instante, explodiram em todas as direções. As pessoas aqui foram engolidas diretamente pelo fogo. As chamas queimaram diretamente os fracos, mas os fortes usaram algumas técnicas defensivas, mas no final ainda não conseguiram bloquear o fogo. Em pouco tempo, mais de uma dúzia deles foram queimados, restando apenas o líder e seu filho que estavam ao lado do Tenseigan. O enorme Tenseigan liberou uma luz suave que cobriu Toneri e seu pai e impediu que as chamas fizessem alguma coisa com eles. Droga! O líder continuou vendo seu povo sendo exterminado por Roja e seu rosto finalmente mostrou tristeza e raiva. Ele controlou diretamente o enorme Tenseigan e lançou um ataque contra Roja. Uau! O Tenseigan lançou um raio de luz poderoso e aterrorizante que pareceu esmagar o vazio enquanto explodia as chamas. A luz dourada foi extremamente rápida, pois no momento em que foi liberada, ela estava na frente de Roja com o vazio tremendo sempre que passava. Porém, diante desse ataque, Roja permaneceu em seu lugar sem qualquer mudança de expressão. A luz finalmente encontrou uma barreira invisível à sua frente. Com um som crepitante, a luz continuou tentando entrar na barreira. Esta barreira era o espaço de Roja usando Seimaboroshi, habilidade espacial. O líder ficou surpreso, mas não hesitou, controlou o Tenseigan e liberou um poder estranho. Uau! Inexplicavelmente, o espaço na frente de Roja começou a se distorcer. O espaço de Seimaboroshi foi fortemente conectado ao espaço distorcido, e o raio dourado instantaneamente esmagou o vazio e se moveu em direção a Roja. As sobrancelhas de Roja se levantaram e seus olhos brilharam. Ele balançou o pulso e de repente Seimaboroshi enviou uma onda que destruiu a luz. Conexão espacial? Justamente naquele momento, a habilidade Tenseigan foi liberada conectando o espaço externo com o espaço de Seimaboroshi. Com isso, o raio de luz poderia romper a barreira do espaço. Essa habilidade vale a pena aprender. Os olhos de Roja brilharam quando sua habilidade em arquitetura espacial se concentrou em seu próprio desenvolvimento. Ele teve que fazer pesquisas aprofundadas e explorar o poder do espaço. Assim como o Deus Voador do Trovão ou Kamui, a conexão espacial do Tenseigan foi um ótimo material de pesquisa para Roja. Desperce Senbonzakura Kageyoshi. Roja respirou fundo e soltou Senbonzakura Kageyoshi junto com Ryujinjaka que não usava há muito tempo. Capítulo 468. Destrua. Uau! Os pensamentos de Roja mudaram, e Seimaboroshi se transformou em centenas de milhões de pétalas vermelhas de flores de cerejeira que voaram em direção ao Tenseigan. O líder ficou horrorizado junto com seu povo, e não hesitou em usar o Tenseigan ao limite liberando um brilho como o do sol. Silêncio! A flor de cerejeira caiu sobre a luz e liberou uma luz ainda mais ofuscante, que fez as pessoas acordarem do sono e olharem horrorizadas para o céu. Isso! O que está acontecendo? Essa é a lua? Como pode ser tão grande e por que está brilhando assim? Todas as aldeias e todos os cantos do mundo viram esta cena e ficaram horrorizados porque o Moob era tão grande e brilhava como o sol. Algum lugar do mundo. Isso é. Obito usando sua máscara olhou para o Moob com horror, e seus olhos se encolheram. É o poder dele. Isso é. Os descendentes de Amura? Zetsu Negro ficou em um canto e sussurrou com uma voz sinistra e uma luz estranha em seus olhos. O sábio dos 6 caminhos não conseguiu detê-lo e temeu por seus descendentes. Só posso esperar que isso o enfraqueça. A existência de Roja sempre foi um ponto negro em seu coração. Ele sentiu que seu plano seria perturbado por Roja e ele falharia. Embora fosse o terceiro filho de Kaguya, ele não tinha nenhum poder e o poder que podia usar era muito menor que o de Roja. Somente com a ressurreição do 10 Caudas e fazendo de Madara ou Obito seu Jinchuriki ele poderá lutar contra Roja. Na lua, a figura de Roja recuou alguns quilômetros de distância. O poder de seu Bankai Shikai era muito mais forte do que na época em que ele esteve no mundo de One Piece. No centro da luz estava apenas o enorme Tenseigan, pois para o líder ele já havia recuado, e suor frio cobria seu corpo. Sob seu controle, o enorme Tenseigan estava liberando uma tremenda quantidade de força para resistir ao terrível calor liberado por Roja. Sob esse calor, o Tenseigan conseguiu resistir, mas as pessoas não, e o poder do olho foi usado para protegê-los, o que tornou enorme o consumo de chakra. O enorme olho foi feito de muitos olhos que o carregam de energia, mas claramente o consumo é muito maior que a oferta. Não pode continuar assim. O líder respirou fundo e sabia que eles morreriam se isso continuasse. Ele cerrou os dentes e fez seu movimento. Uau!
O poder do Tenseigan estava aumentando descontroladamente, quase atingindo o limite que podia suportar, e até mostrou sinais de colapso, e incontáveis olhos brancos começaram a aparecer. Sob este surto, o Tenseigan estava surgindo com um poder terrível. O Tenseigan poderia facilmente fazer a lua cair na Terra, então você poderia dizer quanta energia estava sendo usada agora. Explosão de reencarnação da baleia dourada. O poder do Tenseigan atingiu seu limite, e o rosto do líder estava cheio de veias azuis enquanto ele tentava controlar tal poder enquanto rugia. Uau! Em um instante, uma espada de luz dourada saiu do Tenseigan e avançou em direção a Roja. Bom, Roja já previu isso. Ele agarrou Arisei Maboroshi e se reformou em sua mão. Ele não usou outra liberação dupla. Ele apenas despejou sua Heiatsu na espada. Corrida explosiva. Com o aceno de sua espada, a forte energia da espada vermelho-dourada correu em direção ao céu e bateu na pápula dourada. Na Terra, inúmeras pessoas assistiam a isso sem qualquer poder para fazer nada. Em seus olhos, eles só podiam ver a energia dourada correndo em uma direção, apenas para encontrar uma energia vermelha. Bang! As duas luzes colidiram e emitiram um raio de luz, fazendo tudo brilhar em branco, e muitos só conseguiram fechar os olhos. Uma onda de choque caiu sobre a Terra, fazendo as pessoas gritarem ao se sentirem sufocadas. Quando abriram os olhos e olharam para o céu novamente, sentiram descrença. Isso não! Como isso é possível? A lua, na verdade. Sob o olhar de inúmeras pessoas no mundo, a enorme lua no céu era como um espelho que se quebrou e se transformou em pedaços pendurados no céu. Neste momento, a lua quebrou e se transformou em pequenos pedaços. Nas mãos de Roja, Maboroshi retornou ao seu estado original. Ele ainda estava suspenso no ar enquanto olhava para frente. O grande Tenseigan deixou de existir. Sob o ataque de Roja, o enorme Tenseigan quebrou e se transformou em muitos olhos brancos e se espalhou pelo espaço. O líder confiou no poder do Tenseigan para salvar sua vida, mas ele parecia muito infeliz e o sangue cobria seu corpo queimado. Droga! O líder cerrou os dentes e seus olhos estavam cheios de loucura e falta de vontade. A vontade do ancestral não foi concluída. Como eles podem falhar agora? Neste momento o sol da manhã nasceu. O líder rugiu enlouquecido enquanto os olhos brancos espalhados se moviam em direção ao seu corpo e começavam a absorver a energia do sol. Isso é energia solar? Olhando para esta cena, o rosto de Roja ficou um pouco estranho. Embora exista tal coisa na história original, ele ainda balançou a cabeça secretamente. A absorção desses olhos é forte, não apenas o chakra, e pode absorver muitos tipos de energia como a energia solar. A voz do líder estava ficando cada vez mais baixa e gradualmente parou quando a luz branca brilhou. Ele se transformou em um monstro composto de globos oculares. 6 flashes. Para este monstro, Roja perdeu o interesse e usou diretamente seu ataque mais forte e acabou com ele. Bang! Um rugido soou no céu, e então nada restou, fosse o líder dos pedaços da lua despedaçada. A lua desapareceu completamente. Isso é um sonho? O que diabos aconteceu? Será que o mundo dos ninjas, todas as pessoas não entenderam o que aconteceu, ficaram confusas e pensaram que isso era um sonho? Mas a partir deste dia, este mundo não teve mais lua. Capítulo 469. Festival de Konoha. Ele acabou de quebrar a lua neste mundo? Na aldeia da névoa, Hancock ficou perto da janela e olhou para o céu. Ela podia perceber a luta entre Roja e a outra pessoa e viu quando a lua quebrou. Sua expressão era um tanto incomum. Não é demais. Em outro lugar, Mei e Kurenai estavam no ponto mais alto da vila enquanto olhavam para o céu, e adivinharam vagamente que era a obra de Roja. Quando eles se entreolharam, viram o desamparo em seus olhos. Depois de meio mês em Konoha, todo o lugar estava agitado como se estivessem preparando algum tipo de celebração. No meio da rua, um grupo de ninjas liderados por ninjas de um olho só caminhava com um sorriso amigável. Já se passaram mais de 3 anos após o fim da Terceira Guerra Ninja. A névoa enviou representantes a Konoha para negociar algum tratado de paz. Além das pessoas da névoa vieram outras pessoas. Konoha formou algum tipo de aliança com a maioria, e essa aliança não foi em igualdade de condições, já que a névoa tinha vantagem. Então, quando Konoha realizou a celebração, eles convidaram a névoa. Desta vez, a névoa enviou alguém que perdia apenas para o Mizukage, o comandante da Anbu Kurenai. Konoha, andando pelas ruas de Konoha, ela se sentia familiar e estranha, e estava cheia de emoções. Se ela não conhecesse Roja, talvez ela ainda fosse alguém de Konoha. Por causa de Roja, ela era agora a segunda pessoa depois do Mizukage. Ela foi a primeira recrutada por Roja e possuía um status ainda mais elevado. Chegando em Konoha, ela ainda tinha algumas lembranças deste lugar, algumas pessoas que ela lembrava vagamente e seus olhos estavam complicados olhando para este lugar. Ninguém se atreveu a desrespeitá-la agora. Se os ninjas de Konoha tinham uma atitude acolhedora, então na névoa eles olhavam para ela com uma atitude inspiradora. Neste momento, a névoa foi reconhecida como a aldeia mais forte do mundo, apenas pela existência de Roja, que já era nomeado como um deus com poder suficiente para destruir uma grande aldeia sozinho. Ele era uma lenda. A névoa veio de longe e trabalhou duro, e este velho lhe dá as boas-vindas em nome de Konoha. Sarutobi, que deu as boas-vindas ao ninja da névoa, parecia muito mais velho. Olhando para Kurenai, seus olhos brilharam e emoções complicadas surgiram neles. Kurenai era inicialmente uma de Konoha, mas agora ela era da névoa, e não apenas de qualquer um, mas também era segunda em comando depois do Mizukage. Seus sentimentos não podem ser explicados com palavras. O Okage é muito educado. Kurenai não era mais a mesma jovem inocente. Mesmo enfrentando Sarutobi que ela admirou durante toda a vida, ela consegue falar normalmente com facilidade. Venha, vamos entrar.
Sarutobi respirou fundo porque não conseguia explicar o que sentia com palavras e sorriu para Kurenai no salão de recepção. Neste momento no salão de recepção, os representantes estavam descansando lá dentro, e quando os ninjas da névoa entraram, os ninjas das nuvens olharam para ele seriamente. O chefe dos ninjas das nuvens olhou para Kurenai e os outros com ciúmes. A névoa de hoje só era forte por causa da existência de Roja. A força geral dos ninjas da névoa não diferia muito das outras 4 aldeias, mas por causa de Roja, tornou-se o que é agora, o que deixou as pessoas com inveja deles. Você é a beleza do sangue da névoa. Prazer em conhecê-lo. Kurenai tinha um título agora, ela liderou a Anbu e criou alguns eventos picantes e sangrentos que terminariam em sua vitória, o que fez com que seu nome, Beleza Sangrenta da Névoa. Aos olhos das pessoas, Kurenai não era inferior a Mei. Prazer em conhecê-lo. Kurenai era a comandante Anbu da Névoa, e ela naturalmente tinha alguma compreensão com o veterano em várias aldeias, mas mantendo a calma na frente de Sarutobi, sem falar nesses ninjas da nuvem, mesmo que fossem alguns Kages, eles não iriam ser capazes de retirá-lo. A atmosfera ficou rígida. Afinal, a névoa e Konoha estavam em uma aliança, e embora tivessem essa aliança, Konoha praticamente não tinha vantagem alguma. Após a luta entre Dai e Roja, embora Konoha tentasse consertar as coisas, foi uma oportunidade para a névoa ameaçar Konoha. Como Konoha tinha medo de Roja, eles não ousaram levantar qualquer objeção. Você pode descansar aqui e a celebração está quase pronta. Sarutobi percebeu a rigidez da atmosfera, e seu velho rosto enrugado que testemunhou muitas guerras sorriu. Kurenai acenou com a cabeça e caminhou com o resto dos ninjas e vendo isso os ninjas da nuvem retornaram às suas posições. Depois de deixar alguns ninjas, Sarutobi saiu do salão para verificar a preparação. Para esta celebração, o topo de Konoha está reunido aqui. O Manbu abordou Sarutobi e relatou. Okage-sama, os preparativos estão feitos. Ok, há algo errado? Depois que Sarutobi assentiu, ele perguntou solenemente. A Anbu hesitou um pouco antes de dizer. Os ninjas da nossa aldeia estão aqui, mas o Hyuga não veio. Hyuga? Os olhos de Sarutobi brilharam ligeiramente. Antes disso, os Hyuga informaram a ele que queriam comemorar o 3º aniversário da herdeira do clã, por isso estariam ausentes hoje. Embora o relatório tenha terminado, o 3º Hokage ainda sentiu alguma decepção. Em seu adversário, o Hyuga era demais. Como pode um assunto de família ser mais importante que o da aldeia? Porém, neste festival, é impossível para Sarutobi procurar problemas com os Hyuga. Por fim, ele balançou a cabeça e disse, se eles não vierem não preste atenção, apenas faça como de costume. Capítulo 470. Kurenai e Hinata. A celebração de Konoha foi realizada sem nenhum problema e nenhum conflito surgiu com os ninjas de diferentes aldeias. A celebração continuou até a noite anterior ao seu término. Tarde da noite, como não há lua, as nuvens no céu cobriram as estrelas e ficou completamente escuro em Konoha. Exceto por alguns ninjas que se revezavam no serviço de guarda em Konoha, ninguém mais podia ser visto e tudo estava completamente silencioso. Porém, nessa escuridão, uma figura saiu sorrateiramente pela rua sem incomodar ninguém e percorreu Konoha, por toda parte até chegar na frente de uma casa. Ele cobriu o rosto, deixando apenas os olhos e pulou com cuidado para dentro de casa. 1 minuto. 2 minutos. De repente a figura saiu correndo de casa e uma menina de 3 anos foi vista em seus braços. A garota não estava lutando e estava obviamente inconsciente. Sem dúvida este era o complexo Hyuga, e a garota era a 3 velha Hinata. O que aconteceu? O quarto de Ashi estava iluminado e ele ficou alarmado e rapidamente foi até o local do incidente e perguntou a uma mulher que parecia em pânico. Patriarca-sama, não é bom, a senhorita Hinata foi sequestrada. O que você disse? Ashi ouviu essas palavras e ficou furioso. Ele gritou diretamente e disse, o que você está fazendo sentado aqui? Vá atrás deles. Ele estava gritando enquanto saía correndo do complexo perseguindo o sequestrador. O sequestrador descobriu o Hyuga atrás dele e saiu a toda velocidade correndo para fora de Konoha. O Hyuga. O rosto sob a máscara era justamente o do Kumo que veio para a comemoração. Parece que ele não veio só para o festival, mas com a missão de colocar a mão no Byakugan. O ninja saltou rapidamente entre os prédios indo cada vez mais longe, mas de repente, da escuridão, alguém apareceu. O contorno dessa figura não podia ser visto na escuridão, mas essa pessoa tinha um par de olhos que brilhavam na noite dando arrepios a quem olhasse para eles. O ninja não era louco e julgou diretamente que a pessoa à sua frente não era uma figura simples e imediatamente quis mudar de direção para evitar o confronto. O que o surpreendeu foi que a figura parecia prever seu movimento e apareceu diretamente na sua frente. Nesse momento os dois estavam muito próximos e finalmente, o ninja da nuvem finalmente percebeu quem estava na frente dele, o que o chocou profundamente. Que ótimo dia! Ele não sabia por quê, mas Kurenai estava na frente dele, e ele foi pego em flagrante sequestrando a garota Hyuga por ela. Você ainda está fazendo algo no meio da noite e parece que levou uma criança com você. O rosto de Kurenai ficou frio. Uau! Depois de ver Kurenai, o ninja se cobriu diretamente com chakra relâmpago para aumentar sua velocidade e chutou Kurenai diretamente. Kurenai já previu seu movimento e se afastou rapidamente. Genjutsu, fuga de pétalas de flores. O poder de Kurenai atingiu o nível de pico de Kage. Mesmo enfrentando Sarutobi em seu auge, ela ainda se manteria firme. E o ninja à sua frente não estava nem perto de ser seu oponente. Depois de cambalear, o ninja das nuvens congelou de repente. Ele já estava dentro do Genjutsu. Uau! Kurenai não foi lenta. Ela separou diretamente a cabeça do ninja de seu corpo, e instantaneamente pegou Hinata como ela estava antes de cair no chão. Esta é a herdeira do Hyuga? Olhando para a jovem Hinata, os olhos de Kurenai brilharam enquanto ela ficava no mesmo lugar olhando para longe. Uau! Uau! Uma figura apareceu à distância e após alguns saltos, caiu na frente de Kurenai e não atacou por pânico, mas disse diretamente a Kurenai. Obrigado por salvar a menina.
A pessoa que chegou viu tudo o que aconteceu e imediatamente correu para cá. Não se preocupe com isso, e você pode levantar a cabeça. Kurenai não sabia por que essa menina de 3 anos lhe dava uma sensação estranha. Depois de dizer isso, ela sorriu e entregou Hinata. Enquanto ela fazia isso, ela olhou nos olhos de Hinata e balançou a cabeça levemente, e então desapareceu diretamente na escuridão. Yashi estava cheio de gratidão e não conhecia o líder da névoa. Depois de balançar a cabeça, ele esperou que várias pessoas dos Hyuga aparecessem e recolheu diretamente o corpo enquanto planejava o que fazer a seguir. No dia seguinte, todos da família Hyuga ficaram chocados. Ninguém poderia adivinhar que a pessoa que sequestrou Hinata era um ninja das nuvens que veio para a celebração. O que é ainda pior é que a nuvem não admitiu o sequestro de Hinata. Em vez disso, eles estavam determinados a pedir ao Hyuga que entregasse o assassino a eles. Capítulo 471. Apenas de passagem. Em uma praça, dezenas de ninjas das nuvens enfrentando dezenas de ninjas de Konoha liderados pelo Okage, e a atmosfera lá era pesada. O que? Você quer encobrir o assassinato e começar uma guerra de novo? O ninja das nuvens enfrentou o Okage e gritou. O propósito dos ninjas das nuvens era o Byakugan. É natural que eles não deixem passar. A chamada aliança e assim por diante são apenas um pedaço de papel diante de seus interesses. Odioso. Sarutobi olhou para eles com raiva. Esses ninjas na frente dele eram seus convidados anteriormente, mas agora eles o estão deixando com raiva, e se um conflito surgisse, isso desencadearia uma guerra entre as duas aldeias. Embora a terceira guerra tenha acabado de terminar, as perdas nessa guerra foram pesadas. Nos últimos anos, além da recuperação, não fizeram nada e as outras aldeias fizeram o mesmo. Além do mais, Konoha passou por 2 eventos fora da guerra, o ataque de Roja e o ataque da Kyuubi. Com estes, o nome da aldeia mais poderosa não era mais deles. E começar uma guerra agora só aumentaria ainda mais as suas perdas. A dúzia de ninjas das nuvens olhou para o lado de Konoha e bateu com a mão antes de dizer: preciso que você entregue o assassino e nos dê uma explicação. Konoha lhe dará uma explicação. Sarutobi respirou fundo e acalmou sua raiva. Por causa da ameaça de guerra, ele faria uma concessão e inclinaria a cabeça. Além disso, os Hyuga eram muito arrogantes. Eles nem participaram do festival. Isso é demais. Vocês eram os únicos com segundas intenções. Nas costas de Sarutobi, um Hyuga de alto escalão ficou com raiva e gritou com os ninjas das nuvens. Os ninjas das nuvens zombaram e disseram: motivo? Qual motivo? Não fale bobagem e você quer destruir a aliança. Só sabemos que o corpo do nosso ninja apareceu na sua família. Outro ninja da nuvem disse. Esses ninjas receberam ordens para tornar as coisas grandes. Embora haja perigo, eles ainda obedeceram às ordens. Encontramos um ninja desconhecido tentando sequestrar nossa herdeira e foi parado e morto por nós, foi o que aconteceu. Alguém do Hyuga disse com uma cara sombria. Ele percebeu que o Okage, Sarutobi, queria evitar uma briga. Portanto, esse desastre recairia sobre sua família. Ninja desconhecido? Então, você tenta matar todos os ninjas desconhecidos. Você matou um dos nossos ninjas das nuvens. O ninja das nuvens bufou e disse. Isso é ridículo. Que motivo? Você acha que acreditaríamos nisso? Você. O Hyuga ficou surpreso com a atitude daquele ninja das nuvens e tremia de raiva. Ele queria usar as 64 palmas para bater no rosto. A atmosfera estava dura e o conflito estava prestes a começar. Mas neste momento, uma voz ligeiramente zombeteira foi ouvida no campo. Essa é a verdade. As pessoas no campo olharam para longe apenas para ver um grupo de pessoas vindo de longe. A maioria deles eram Hyuga, e alguns eram ninjas da névoa. A pessoa que acabou de falar foi Kurenai. Neste momento, Kurenai estava agarrando a mão de Hinata e caminhando junto com a garotinha. Kurenai não se importava com a Hyuga, mas ela não sabia por que queria proteger Hinata. Você, bela sangue da névoa. Os ninjas das nuvens viram a pessoa falando e sua arrogância desapareceu imediatamente. A nuvem sabia que suas ordens eram para fazer grandes coisas com Konoha e não importava se havia um conflito, mas não mencionou a névoa e eles próprios sabiam que a névoa estava fora dos limites. Enfrentando Kurenai e a névoa, o ninja da nuvem tentou tirar a névoa dessa situação. Essa coisa, parece que isso não tem nada a ver com a névoa? O ninja das nuvens hesitou antes de dizer a Kurenai, e seu tom era muito mais respeitoso do que antes. Não é. Kurenai balançou a cabeça com indiferença e disse, está relacionado porque seu ninja foi morto por mim. Com isso, os olhos de todos caíram sobre ela. Todos ficaram chocados com a verdade e com o fato de ela apenas ter dito isso como se não importasse. Eu matei seu povo. O que você pode fazer sobre isso? Sarutobi suspirou. Kurenai não era mais a jovem inocente de antes, mas ela era uma das melhores ninjas da névoa. Os ninjas da nuvem ficaram atordoados ao enrijecerem em seus lugares. Eles não sabiam como responder. Eles não esperavam que Kurenai fosse tão indiferente. Ela os ignorou e admitiu ter matado seus ninjas. Matando nosso ninja, você não deveria nos dar uma explicação sobre isso. Um ninja das nuvens cerrou os dentes ao dizer, o que você quer que eu explique? Essa frase não foi dita por Kurenai, mas sim pela parte dela, o que fez com que todos olhassem para a origem do som. Ao verem sua figura, os rostos de todas as pessoas presentes, inclusive o de Sarutobi, mudaram ao mesmo tempo. É ele? Para ele conseguir fazer com que o terceiro Okage e todas as pessoas presentes tivessem esse tipo de mudança e ficassem um tanto medrosos, neste mundo só havia uma pessoa, o deus do Shinobi Roja. Depois de destruir completamente a lua, o chakra da natureza se espalhou pelo espaço e Roja não queria desperdiçá-lo, então começou a absorvê-lo diretamente antes de retornar. Quando ele voltou passou por Konoha não pretendia parar por aqui, mas não esperava ver tal cena. Esse cara,
Embora nem todos os ninjas das nuvens soubessem sua aparência, eles ainda adivinharam sua identidade com base na mudança no rosto de todos. A testa de todos transborda de suor frio com medo aparente em seus olhos. Roja era definitivamente um pesadelo na mente de inúmeras pessoas. Roja-sama. Kurenai ficou muito surpresa. Ela não esperava que Roja aparecesse em Konoha. Ela rapidamente o saudou e todos os ninjas da névoa foram respeitosos. Embora Roja não tenha mostrado nenhuma aura ou intenção de lutar desde o início, essa cena deixou as pessoas com medo até mesmo de respirar alto. Não, nada, sim, ainda temos coisas para fazer. Não vamos incomodar você. Os ninjas das nuvens não ousaram dizer mais nada e deixaram bem claro que mesmo que o Raikage estivesse aqui, enfrentando Roja, ele certamente se curvaria. Os ninjas das nuvens na frente deles, que eram arrogantes momentos atrás, agora estavam suando frio enquanto tentavam sair rapidamente. Muitas pessoas acharam isso ridículo, mas ninguém riu. Nessa atmosfera, Roja olhou para todos, sorriu para Kurenai e acenou com a cabeça. Acabei de passar. Pode continuar. Quando sua voz caiu, ele se virou e foi embora, antes de desaparecer do local. Depois que ele desapareceu por um longo tempo, os vários shinobis de Konoha gradualmente se acalmaram, pois ainda podiam ver o medo nos rostos uns dos outros. Capítulo 472. Monstro. Hinata, de 3 anos, estava atrás de Kurenai e seu pai, observando Roja cuidadosamente. Como nada aconteceu, também nos despediremos agora. Kurenai olhou respeitosamente para as costas de Roja até que ele desapareceu antes de se virar para Sarutobi e os ninjas de Konoha. Então ela olhou para Hyuga antes de parar em Hinata. Se ela perguntasse, ela sabia que Hinata partiria com ela para a névoa. Vendo isso, Sarutobi ficou furioso, mas ainda suspirou com relutância. Desde que Roja apareceu, ele fez vista grossa a isso, temendo que Roja causasse problemas para a aldeia. Felizmente, Roja parecia não estar interessado em Konoha. Depois de suspirar de alívio, Sarutobi enviou pessoalmente Kurenai e os outros para fora de Konoha. Dentro da torre Raikage na vila escondida nas nuvens, o quarto Raikage sentou-se em frente a uma mesa com certa irritação enquanto lia alguns documentos. Neste momento, um ninja entrou de repente, ajoelhou-se e relatou: Raikage-sama, temos notícias dos ninjas que enviamos para Konoha para a celebração. Konoha se curvou. O Raikage largou os documentos em suas mãos e olhou para o ninja antes de dizer: eles conseguiram o Byakugan? Algo inesperado aconteceu. O rosto do ninja ficou nervoso ao relatar o que aconteceu em Konoha. Quando o nome Bland Beauty of the Mist foi ouvido, a testa do Raikage franziu e quando ele ouviu falar de Roja, ele ficou completamente chocado. Como é que aquele cara estava em Konoha? Quando se trata de Roja, o mundo inteiro deveria ter medo dele, seja uma pequena vila ou uma das 5 grandes. Neste caso, o assunto termina aí. O Raikage sempre foi violento, mas nessas circunstâncias, ele desistiu diretamente da ideia sem pensar mais. O original deveria ser algo assim. Na torre Mizukage, Roja sentou-se tranquilamente no sofá enquanto ouvia o relatório de Kurenai. Embora Roja tenha aparecido, Kurenai ainda contou tudo a ele. Não duvido da beleza sangrenta da névoa. Mei se virou e olhou para Kurenai e sorriu. Kurenai olhou para o relaxado Roja e sorriu para ele e disse: eu estava entediado antes, mas desta vez fui para Konoha e encontrei algo interessante. Embora Kurenai tenha seguido Roja, seu pai era afinal um ninja de Konoha e como original, ele morreu no ataque da Kyuubi. Desta vez, ela visitou Konoha para participar do festival e visitar seu pai. Não se preocupe, você pode ir para Konoha, mas não fique até tarde, não consigo lidar com tudo isso sozinho. Mei esticou a cintura e se levantou e caminhou em direção a Roja e deliberadamente tocou seu ombro 2 vezes. Roja achou engraçado quando ele puxou suas bochechas e disse: já está com coceira? Roja tinha rancor em seu coração, mas era impossível não ter nenhuma reação a eles. Ele tinha a intenção de treinar essas 2 empregadas, mas elas eram preguiçosas. Certo, há algo que precisa ser resolvido. Nesse momento, Mei pensou em algo e pegou um documento da mesa. O que aconteceu? Roja achou estranho, então perguntou diretamente. Mei olhou para o documento e disse: há um grupo de pessoas chamado Akatsuki, que está cheio de criminosos de nível S e também seu líder tinha o poder dos 6 caminhos. E ele começou a destruir tudo, e ninguém conseguiu impedi-lo. 6 caminhos? Kurenai ficou chocada ao ouvir isso. Os dois seguiram Roja por um longo tempo e embora a diferença de força fosse enorme, a inteligência deles não era nada parecida com a dos originais. Apenas as palavras 6 caminhos fizeram seus corações tremerem. Mei acenou com a cabeça séria, disse que havia uma arma na era do sábio dos 6 caminhos que poderia trazer a paz mundial. Ao dizer isso, ela se virou para olhar para Roja como se estivesse tentando perguntar: não é tão exagerado? Roja balançou a cabeça casualmente enquanto ouvia as palavras de Mei. Roja teve uma pequena impressão sobre a Vila Ren. Este monstro era realmente fraco, mas de acordo com suas vagas memórias, é impossível compará-lo com Madara e Hashirama. Somente a capacidade de ver através do coração deixou Roja curioso. É o mesmo poder do Kenbun Shoku-Aki? O monstro destruiu um pequeno país, varreu todo o caminho até Konoha apenas para ser encharcado, e parecia que a próxima direção seria a névoa. Mei correu até Roja e disse com indagação nos olhos: afinal, isso é algo que envolve os 6 caminhos. Roja levantou-se e espreguiçou-se antes de dizer: está tudo bem, eu vou dar uma olhada. Se você for, ficaremos bem. Mei respirou aliviada e o medo em seu rosto desapareceu. Se Roja não fosse, ela se sentiria estranha pela equipe que iria apenas para ser morta por esse monstro. Capítulo 473. Ninjas das aldeias. Na remota cidade perto da fronteira, ouviu-se uma explosão de gritos.
Um enorme monstro negro assolava a cidade e nada poderia detê-lo quando o prédio desabou. No centro da cidade, a Caixa da Felicidade podia ser vista. Na praça da cidade, muitos ninjas suavam frio olhando de um lado para o outro, mas ninguém ousava se mover. Isso arruinou a cidade de novo, droga. Temo que o monstro ainda não tenha usado toda a sua força, desta vez seria um grande problema. Ao longe, muitos ninjas podiam ser vistos, e eram eles que monitoravam esse monstro, eram de Konoha, Cloud e também de outras aldeias. Esses ninjas vieram de forças diferentes e eram hostis entre si, porém, diante de uma ameaça à sua frente, eles não atacaram uns aos outros. Droga, se isso acontecer, temo que nossa aldeia, mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar isso também. O ninja disse suando frio enquanto cerrava os dentes. Temo que apenas as 5 grandes aldeias poderiam derrotar esse monstro usando suas bestas com cauda. Ao dizer isso, ele olhou à distância para os ninjas das nuvens e os ninjas de Konoha. Se isso fosse o mesmo de sempre, então todos os ninjas reunidos aqui começariam a lutar até a morte, mas com esse monstro, os ninjas tinham pensamentos complicados agora. Os ninjas de Konoha também estavam nervosos agora. Eram dezenas deles, mas ainda não conseguiram enfrentar o monstro. Não havia poder que pudesse derrotar esse monstro. Satori estava furioso e jogava as pessoas dentro da Caixa da Felicidade. Fosse um ninja ou um civil, todos eram jogados na Caixa da Felicidade. Ele tem um chakra comparável ao da besta com cauda. Ele também tem a capacidade de ver através dos pensamentos das pessoas. Este monstro não é algo com o qual pessoas normais poderiam lidar. Eu não sei se a névoa pode lidar com isso também. Sob a poderosa ameaça de Satori, os ninjas das nuvens pensaram em Roja, a pessoa mais forte do mundo. Receio que seja difícil. A névoa pode ser poderosa, mas este monstro é considerado a arma definitiva do Sábio dos 6 Caminhos, um monstro lendário. O ninja das nuvens disse com uma cara feia. O Sábio dos 6 Caminhos era uma lenda, e muitos pensaram que ele era apenas algo inventado ou, na melhor das hipóteses, uma história. Eles não eram reais, afinal, as lendas do Sábio dos 6 Caminhos eram exageradas. Ele era retratado como Deus onipotente. Se a névoa não conseguir lidar com esse monstro, seria realmente um grande problema. Algumas pessoas respiraram ar frio e pareciam ainda mais nervosas. Mesmo que eles nunca tivessem visto Roja, ele foi reconhecido como deus do Shinobi, afinal. Justamente quando os ninjas olharam para Satori furioso na cidade, a cidade foi completamente destruída. Do lado, uma figura apareceu de repente do nada. Satori, que estava furioso na cidade, ficou parado assim que esta figura apareceu aqui, suas enormes asas abertas aparentemente vigilantes. Quem é esse? Já me encontrou? Roja ficou do lado de fora da cidade olhando para Satori de longe e seus olhos brilharam de interesse. A habilidade de ter medo só dele aparecer aqui era semelhante aqui, que era a habilidade de ler o coração das pessoas. Podia ler o medo nas pessoas. Que tal Roja, muito menos esse Satori? Mesmo que o Sábio dos 6 Caminhos estivesse na frente dele, ele não faria Roja sentir medo. Ao mesmo tempo, vários ninjas descobriram a existência de Roja, e todos que conheciam Roja estremeceram. É ele. Ele veio. Conhecendo Roja, todos eles estavam tremendo e o horror podia ser visto em seus rostos. Mas aqueles que não conheciam ficaram todos surpresos. Quem é aquele cara? Ele não parece ter nenhuma flutuação de chakra. Ele está escondendo isso? Muitos dos ninjas eram ninjas perceptivos. Assim que o notaram, tentaram perceber seu chakra, mas não conseguiram. Aos olhos deles, Roja estava ali, mas na percepção deles, Roja não foi detectado. Isso deixou muitos ninjas confusos, mas também chocados, e eles sabiam que Roja não era um ninja normal, o que os deixou nervosos. Afinal, Satori era uma existência relacionada ao Sábio dos 6 Caminhos. Mesmo que Roja também fosse uma figura lendária no mundo, eles não tinham certeza se ele poderia lidar com Satori. Sob o olhar atento desses ninjas, Roja finalmente caminhou em direção à cidade. Num piscar de olhos, ele apareceu de repente no lado esquerdo de Satori e deu um soco. Não houve nenhum truque e este é apenas um soco normal. Uau! Quando o punho de Roja caiu, o ar pareceu tribular, apenas com sua força física, Roja era mais poderoso que a maioria dos ninjas neste mundo. Estrondo. Quando Satori não conseguiu ler nenhum medo em Roja, ele não conseguiu escapar de seu golpe. Satori voou no ar quebrando todos os prédios que o cercavam até finalmente parar. Droga! Quem é você? Porque você não tem medo algum. Satori ficou atordoado ao ser lançado voando por Roja. Levantou-se novamente e tentou sentir a presença de Roja, mas falhou. Capítulo 474. Destruindo a Caixa da Felicidade Suprema. Uau! Satori pulou e condensou chakra em uma bola de luz e disparou em direção a Roja. No entanto, ficou surpreso ao ver Roja acertar a bola de luz com um soco, mandando-a embora. Bang! A bola caiu na rua ao longe, abrindo um grande buraco. Isso é tudo que você tem? É um pouco decepcionante. O rosto de Roja revelou um traço de decepção. Satori parecia sentir desprezo de Roja e ficou irritado. Com um rugido bateu as asas e inúmeras penas dispararam contra Roja. Desperce, Senbon Sakura Kageyoshi. Roja estava com preguiça de se mover, então ele soltou a Bankai. Senma Boroshi apareceu do nada e caiu no chão. De repente uma enorme espada emergiu do chão antes de se transformar em pétalas de Sakura voando em direção às penas e parando-as. As pétalas se moveram no ar e Satori ficou chocado ao tentar escapar. Contudo, Roja não tinha medo em seu coração. Não poderia prever sua ação e não poderia evitar as pétalas. Uau! 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 Em um piscar de olhos, centenas de milhares de pétalas atingiram Satori e o destruíram completamente. Ao longe, os ninjas de várias aldeias olharam para isso e se sentiram preguiçosos. Os ninjas de Konoha viram o poder de Roja antes e ficaram bem, mas os ninjas das aldeias menores ficaram atordoados. O monstro liberado pela Caixa da Felicidade foi facilmente morto, embora todos estivessem indefesos diante dele. Tal monstro que deixou todos eles indefesos foi destruído por Roja assim?
Esta é a força do deus Shinobi? Sob o olhar de muitos ninjas, sem nenhum som, as pétalas retornaram às mãos de Roja formando uma espada sem fluxo. O que? Assim que Roja se preparava para prender Senmaboroshi, ele bufou de repente ao sentir a caixa no centro da cidade liberando algum tipo de poder. No momento seguinte, 10 figuras saíram da caixa, e todas se transformaram em Satori, e todas fugiram. Produção em massa de monstros? Esta é a verdadeira habilidade da Caixa da Felicidade Suprema. É realmente como o sábio chato dos 6 caminhos. Roja olhou para a cena surpreso, mas sorriu e balançou a cabeça. A produção em massa de tais monstros era realmente demais para as pessoas deste mundo, com números suficientes. Aquela caixa poderia governar o mundo. Mas diante de uma figura de nível de 6 caminhos, a caixa era como uma besta com cauda e os monstros eram como animais de estimação com os quais se podia brincar. Tudo no mundo vira cinzas Ryujin Jaka. Vendo que a caixa liberava 10 cópias de Satori, Roja colocou diretamente a espada na frente dele e diretamente. Chamas vermelho-douradas emergiram dela em direção ao céu. Inetsu, Jigoku, Bang. A espada de Roja caiu. Toda a cidade parecia uma erupção vulcânica enquanto vários pilares de fogo subiam para o céu e as 10 cópias foram diretamente engolidas pelo fogo. Essas formigas são medianas. Depois que Roja tirou as cópias, seus olhos pousaram na Caixa da Felicidade Suprema que estava envolta pelas chamas. A caixa parecia estar cheia de poder de 6 caminhos. Mesmo depois de ser queimada pelas chamas, ela manteve sua forma original. Roja balançou a cabeça e acenou com a espada. Uau! O vazio ondulou junto com esse balanço. Estrondo. Com esse golpe, a caixa foi dividida em duas, e o chão rachou junto com as nuvens formando um abismo terrível que era longo demais para ver o fim dele. A caixa não resistiu e foi cortada ao meio. Ele desabou e se espalhou diretamente. Algo estranho aconteceu quando as chamas pareciam estar sendo devoradas. Esta presença. Roja olhou para a presença da Caixa da Felicidade Suprema e um brilho estranho apareceu em seus olhos. Neste momento, Roja continuou observando enquanto as chamas eram devoradas enquanto a presença parecia se expandir. Ao ver isso, Roja bufou e brandiu a espada novamente. Rachaduras apareceram no vazio enquanto a presença escura era engolida pela fenda espacial. Alguns gritos foram ouvidos fracamente antes de ser aniquilado. Depois que a Caixa da Felicidade foi destruída, Roja apagou as chamas e olhou para a cidade destruída que estava cheia de lava com um olhar pensativo. A Caixa da Felicidade Suprema. O sábio dos 6 caminhos não está morto. Tudo bem, fazer esse tipo de presença isso e aquilo me lembra. Roja murmurou um pouco enquanto seus olhos brilhavam. A julgar pela história original, o sábio dos 6 caminhos estava empenhado em criar um mundo cheio de paz e sem guerra. Então, ele não faria a Caixa da Felicidade que pode destruir o mundo. E a presença na caixa deu a Roja uma leve sensação de ameaça. É possível que fosse parte do selo ou testamento de Kaguya ou parte do 10 caudas. Otsutsuki Kaguya. Jubi. Roja era definitivamente o mais forte do mundo agora, e se houvesse alguém que pudesse fazê-lo sentir a ameaça, seria apenas Kaguya. Pensando nisso, Roja murmurou em seu coração, pois tinha muitas lembranças vagas em sua mente. Parece que o estabelecimento de Oshigakure tem algo a ver com o 10 caudas. Oshigakure, vou dar uma olhada. Depois de dizer isso, um túnel espacial apareceu e sua figura desapareceu. Uau! Em um lugar distante da cidade, alguns ninjas olhavam para a cidade enquanto engoliam. Os ninjas de Konoha ainda estavam bem desde que viram Roja destruir toda a vila antes, mas esses ninjas de vilas menores ficaram chocados com o poder de Roja. A cidade há muito deixou de existir e se transformou em um enorme poço. O magma no poço estava desaparecendo gradualmente, mas o calor ainda estava lá. Junto com isso, havia o abismo criado pelo golpe de Roja, deixando as pessoas cheias de medo. Mesmo se você provocar Konoha, você não deve provocar Roja. Vários ninjas tiveram o mesmo pensamento passando em suas mentes. Capítulo 475. Oshigakure. Dentro do escritório do Mizukage na Vila da Névoa. Oshigakure? Mei olhou para Roja enquanto estava sentado em seu lugar e colocou a mão no queixo, pensando sobre isso e olhando dentro de suas memórias. Depois de um tempo, ela disse a Roja, há muito tempo, nós brigamos com eles tentando pegar a estrela, e Konoha lutou com eles também, mas depois de sabermos do efeito colateral daquela estrela, desistimos dela. Embora essa coisa possa fazer com que os ninjas obtenham um chakra forte em pouco tempo, mas o efeito colateral é muito sério. Nenhum ninja que pratique isso pode viver uma vida longa. Mei ainda estava impressionada com Oshigakure porque ela era uma ninja quando sua aldeia tentou tomar a estrela. Roja não revelou nenhuma expressão depois de ouvir as palavras de Mei. Embora tivesse vagas lembranças de Oshigakure, ele ainda se lembrava dela. Aquela estrela poderia ser vista como um tesouro, mas as 5 grandes aldeias não a quiseram depois de saberem de seu efeito colateral. Caso contrário, seria impossível que Oshigakure existisse até hoje. Depois de saber a localização da aldeia, Roja partiu diretamente. Ele deixou muitas marcas no mundo, e selecionou a mais próxima de Oshigakure e rapidamente chegou até lá. Entre as 5 grandes aldeias, a Névoa era atualmente a aldeia mais próspera, e a menos próspera era a aldeia da areia. A área coberta era metade da área de Konoha. A chamada Oshigakure era ainda menor, ocupava menos de 1/3 da vila de areia, o líder afirmava ser o Ishikage e estava na mesma posição dos 5 Kages. Mas isso era uma piada. Roja deu alguns passos atrás da multidão na estrada. Como é que o terceiro Oshikage foi assassinado e morreu tão de repente? Droga! Quem poderia ter matado o Oshikage? Muitos ninjas e civis ficaram com raiva. O terceiro Oshikage sabia do efeito colateral da estrela e ordenou que todos parassem de usá-la, mas muitos foram contra e tentaram persegui-lo e no final falharam, o que o levou a ser assassinado. O terceiro Oshikage morreu.
Parece que isso aconteceu com muitos anos de antecedência. Roja ficou atrás da multidão e ouviu as conversas furiosas enquanto olhava pensativamente para as pessoas que estavam na frente da multidão. Roja não se importava com a morte do Oshikage. Mesmo que a vila fosse destruída, não era nem digno dele franzir a sobrancelha. O que importava para Roja era a mudança no enredo original. Todo mundo se acalme. Em meio a inúmeras pessoas furiosas, disse a pessoa que estava na frente, e sua voz se espalhou por todo o campo. Com um pouco de opressão, a multidão foi silenciada. Quem falou foi Akashoshi. Ele passou a olhar pela plateia e disse: o terceiro Oshikage foi assassinado. Entendo a emoção de todos, mas a raiva agora é inútil. A razão pela qual o Oshikage foi assassinado é que ele não era forte o suficiente. Aos olhos destes grandes países, eram apenas uma pequena aldeia que pode ser destruída a qualquer momento. Devemos nos tornar mais fortes. Precisamos nos tornar a sexta grande aldeia do mundo. Depois de dizer isso, Akashoshi respirou fundo e disse: eu sei que é difícil, mas não é impossível porque temos a estrela, ponto. Recomendo reiniciar a prática usando a estrela e continuar a ficar mais forte. Após a palavra de Akashoshi, todos ficaram em silêncio. As pessoas tiveram reações diferentes. Akashoshi assassinou secretamente o terceiro Oshikage, e ele ainda não foi capaz de controlar a situação. Mesmo agora, ele estava apenas em uma posição temporária antes que um novo Oshikage fosse selecionado. E somente com o consentimento da maior parte da aldeia ele poderia ser o quarto Oshikage. O terceiro Oshikage proibiu o uso da estrela? Como ele pode simplesmente dizer que podemos reiniciar o uso da estrela logo após a morte do terceiro? É contra o seu legado. Não. A razão pela qual ele morreu foi porque ele não era forte. Acho que deveríamos ouvir Akashoshi e começar a usar a estrela novamente. Ao lado de Roja, uma pessoa conversava animadamente e orientava as pessoas ao seu redor. Com o poder das estrelas, podemos nos tornar a sexta grande aldeia e ainda mais fortes. Não precisaremos nos curvar novamente e podemos nos tornar os deuses em este mundo. Ele estendeu a mão e parecia zangado. Seus olhos varreram as pessoas ao seu lado e pousaram em Roja, um estranho para ele, e disse: você disse não? Talvez. O homem estava ansioso ao dizer: você não é um ninja, você não saberá como os ninjas praticam. Somente com o poder da estrela podemos ter a capacidade de melhorar nossa força. Ele mal conseguiu treinar com a estrela por alguns dias antes da terceira suspensão. Como resultado, ele não conseguiu avançar em seu nível de chakra por muitos anos. Esse cara obviamente apoiava a ideia e tentava convencer Roja a apoiá-la também. Akashoshi olhou para esta cena acontecendo no meio da multidão e seus olhos brilharam. Ele cerrou o punho e sonhou em como a aldeia seria a mais forte do mundo e se juntaria às 5 grandes aldeias. Os apoiantes e os opositores ainda conversavam, mas parece que os apoiantes ganharam vantagem. Akashoshi viu isso e disse diretamente: pessoal, acalmem-se. Como nossa opinião não é unificada, podemos votar para decidir isso. Neste momento, apenas 1/3 das pessoas se opôs à ideia e vendo isso, Akashoshi sorriu confiante ao ver isso. Mas quando estavam prontos para iniciar a votação, uma voz foi ouvida de repente. Não precisa ser tão problemático, apenas me dê a estrela. Muitas pessoas viraram a cabeça enquanto olhavam fixamente para a origem da voz. Roja ficou em seu lugar, claramente enquanto todos olhavam para ele. Esse cara, os civis próximos a Roja e o ex-apoiador que queria convencer Roja estavam todos olhando para ele sem expressão. Capítulo 476. Captura. Quem é você? As sobrancelhas de Akashoshi franziram, e ele disse friamente para Roja. Os ninjas ao redor também olharam para Roja em alerta, segurando suas armas e prontos para atacar. Embora o Shigakuri fosse uma vila pequena, nem todos se conheciam, então ninguém encontrou nenhuma normalidade no início. Mas agora todos podiam entender que Roja estava entrando furtivamente na vila. Não importa quem eu sou, apenas me dê a estrela. Não, esqueça, eu mesmo pegarei. Roja avançou e abriu a boca. Ele balançou a cabeça e olhou preguiçosamente para as pessoas ignorantes desta aldeia. Os olhos de Akashoshi brilharam com intenção de matar quando ele disse: você quer confiscar o tesouro da nossa aldeia? Nem pense nisso. Mate ele. Sob as ordens de Akashoshi, os ninjas atacaram diretamente. No entanto, antes que eles pudessem lançar seu shuriken ninjutsu em Roja, o impulso horrível irrompeu dele. O Ashokuaki foi libertado e a terra começou a tremer. Rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram sob seus pés e se espalharam por todo lugar, e quase todos conseguiram aguentar mais. Antes do Aki de Roja, até mesmo Akashoshi era extremamente frágil. Ele não conseguia resistir, gritava diretamente e o sangue escorria de sua boca. Silêncio. O Aki de Roja fez todos na vila desmaiar. Roja procurou diretamente pela estrela e a encontrou selada em uma sala dentro da vila. Ele deu um passo direto e apareceu na frente da sala. Uau! Roja entrou diretamente e pegou uma caixa escura com inúmeras runas. O selo estava tentando resistir a Roja. A mão de Roja era imparável, e assim que ele a pressionou, o selo explodiu como um feijão. Roja agarrou diretamente a estrela. Uau! No momento em que a estrela foi agarrada, ela liberou um poder estranho que queria corroer a mão de Roja enquanto viajava por todo o seu corpo. Percebendo o poder da estrela, o rosto de Roja estava cheio de decepção. Só neste nível? O poder da estrela não era ruim, mas um sábio comum não pode ser corroído, muito menos alguém com poderes de 6 caminhos. Mas isso parece ser parte de uma força yin diluída de 6 caminhos. O poder do Yang representava a vida e a matéria, e o poder do Yin representava a destruição e o espírito. A estrela tinha o poder de erudir corpos humanos e pode fortalecer o chakra. Quando Roja percebeu isso, ele percebeu que era uma força yin diluída de 6 caminhos. Mesmo que seja diluído, ainda é um poder de 6 caminhos, então pessoas comuns, mesmo praticando por 10 anos, não serão capazes de absorver nem mesmo 1000 da energia. Quando Roja continuou a investigar, ele alcançou seu núcleo e ao fazê-lo, sua expressão mudou. Uau!
Uma estranha vontade de repente avançou em direção a Roja, e o chakra parecia controlado por ela e tentava ganhar o controle de Roja. Roja já previu que poderia haver alguma vontade de Kaguya na estrela, mas com seu poder, esse tipo de vontade era inútil contra ele. Com seus pensamentos, o espírito de Roja emergiu, e como se um balde de água extinguisse uma chama do tamanho de um polegar, a vontade foi destruída. Se você quiser ressuscitar Kaguya, você precisa do 10 caudas e do Tsukuyomi infinito, que faria com que todo o chakra deste mundo fosse absorvido. Quando a lua foi destruída por ele antes, Roja entendeu que não havia selo na lua. Mesmo se ela estivesse selada lá, ela já estaria quebrada no espaço. A vontade de Kaguya está escondida no 10 caudas e no chakra de todos os ninjas do mundo. Você tem 10 milésimos do poder de Kaguya? Quando Roja eliminou o pequeno testamento desde o início, ele olhou para ele, balançou a cabeça levemente e apertou na mão. Uau! A estrela foi diretamente esmagada por Roja e, ao mesmo tempo, o poder em dos 6 caminhos foi capturado diretamente por ele. Ele fundiu com força em seu corpo. Esse poder não era muito. Era realmente muito pouco do que Kaguya tinha, mas era comparável a Roja indo para as 3 terras sagradas e sugando-as até secar. Depois disso, Roja olhou diretamente para a Vila Oshi e abriu um túnel espacial antes de desaparecer de lá. Poucos dias depois, Akauzgu, após ser pressionado por Roja, teve seu corpo esmagado e ele ficou gravemente ferido. Depois que o povo da aldeia recuperou a consciência, eles descobriram a situação de Akashoshi e só puderam selecionar outro Oshikage temporário. Como está Akashoshi? Sentado na cadeira do Oshikage, o Oshikage temporário permaneceu calmo, mas não conseguia esconder o medo no fundo de seus olhos. Mesmo depois de alguns dias, quando ele pensa em Roja, ele ainda sente medo no fundo do seu coração. Isso, ele está quase todo destruído. Parado na frente dele estava um ninja da vila. Seus lábios se contraíram antes de finalmente pronunciar essas palavras. O Oshikage respirou fundo e disse cheio de medo: "Quem é essa pessoa? Você descobriu? Ainda não." O ninja balançou a cabeça, mas antes que pudesse terminar, alguém abriu a porta diretamente e entrou diretamente. "Acabei de receber informações da névoa e sei a identidade dessa pessoa." Ao ouvir isso, o Oshikage e todos os outros presentes ficaram surpresos e sérios. Se quisessem recuperar a estrela, pagariam qualquer preço, mas ao ouvirem que era Roja, todos ficaram em silêncio. Eles dissiparam qualquer ideia de ter a estrela novamente e só puderam pensar nisso como um roubo. Capítulo 477. Uchiha Itachi. Já se passaram alguns anos, a família Uchiha ainda desapareceu no longo rio da história igual à história original, e pequenos atritos entre várias aldeias ainda ocorreram, mas em geral, ainda é tempo de paz. Os discípulos de Roja, Kimimaru e Yaku juntaram-se oficialmente a Ambu da Névoa e como seus poderes eram compatíveis, eles começaram a realizar missões juntos. Os dois foram realizar uma tarefa na vila de Senji e encontraram o Kazekage, os dois juntos o derrotaram. Depois que a notícia foi divulgada, a reputação da névoa disparou e adicionando Mei e Kurenai a eles, a névoa provou novamente ser a mais forte entre todas as aldeias, e os dois jovens ninjas foram considerados os maiores gênios do mundo. Aos seus olhos, esses dois eram iguais em status aos 7 espadachins da névoa. Afinal, eles eram tão fortes e jovens e ainda tinham espaço para melhorias. Nas outras grandes aldeias como Konoha e a Nuvem, eles tinham inveja da névoa por ter tais gênios. Sem mencionar Roja, que estava atrás da névoa. Depois que Itachi matou os Uchiha, ele se juntou a Akatsuki para espioná-los e controlar seu crescimento. No passado, a Akatsuki foi desenvolvida secretamente. Graças a Zetsu e Obito, a Akatsuki estava se desenvolvendo rapidamente e tomou muitos criminosos de nível S de todo o mundo. Afinal, os fracos não têm qualquer utilidade para a organização e não estão qualificados para ingressar. Neste momento, na Vila Ren, na sede da Akatsuki estava Gedumazo, a estátua do 10 caudas, as pessoas podiam sentir o poder contido dentro dela, mesmo que as bestas com cauda não tivessem sido capturadas. Nesta sala, algumas imagens fantasmas estavam de pé. Esta foi uma técnica secreta para a Akatsuki se comunicar. Como está indo a coleta de informações sobre a besta com cauda? Pen se levantou e um par de Rinnegan pôde ser visto em seus olhos. A única cauda foi selada em Gara da Areia. As duas caudas são. Várias figuras disseram uma após a outra. Uma das figuras era Orochimaru, um do Sannin e o ninja desonesto de Konoha. Depois de mencionar brevemente a situação da 9 caudas, ele abriu as mãos e revelou um sorriso maligno. Vamos começar a trabalhar nas bestas com cauda? Os membros da Akatsuki sabiam que seu objetivo era reunir todas as bestas com cauda. Com seu poder, eles poderiam governar o mundo. Embora Orochimaru tivesse muitas dúvidas sobre isso, ele não tinha certeza do que eles estavam tentando fazer. Pen balançou a cabeça e disse, não, continue coletando informações. Qual é a situação do 3 caudas? Eles disseram brevemente o que sabiam sobre as outras feras, mas ninguém mencionou as 3 caudas. Após a morte de Yagura, as 3 caudas morreram junto com ele, antes de ressuscitar em algum outro lugar no País das Águas. Não há nada de especial nisso, e o problema era onde a besta de 3 caudas estava localizada. Porque o País das Águas ainda tinha névoa por trás e atrás da névoa. Era uma montanha da qual todos tinham inveja. Não descobrimos as trilhas das 3 caudas. O homem que falou com Pen foi Itachi. Depois disso ele disse calmamente, mas encontrei uma pista. Pen assentiu e não encontrou nenhum problema. Em vez disso, ele disse, seja o mais cauteloso possível no País da Água. Não perturbe essa pessoa. Se você não conseguir encontrar as 3 caudas, retorne após completar a missão de recompensa. Entendido. Itachi assentiu com luz nos olhos.
Quando ele mencionou essa pessoa, todas as pessoas puderam dizer quem era. Quase todos os ninjas da classe S foram cautelosos quando ele foi mencionado, todos no mundo o conheciam. Ele é temido por quase todas as pessoas e foi coroado com o título de Deus do Shinobi, Roja. Todos tiveram pensamentos diferentes quando Roja foi mencionado. Principalmente Orochimaru, que estava com ciúmes de Roja, mas ainda não queria provocar Roja. Se Akatsuki tentar lidar com Roja, ele os deixará diretamente. Na sua opinião, embora Akatsuki fosse forte, não era comparável a Roja. Outros, como Sasori, tinham ciúmes de Roja, mas não tinham medo dele e também estavam um tanto insatisfeitos. Nagato e Conan eram diferentes. Nagato balançou a cabeça. Roja tinha o poder de mudar o mundo ninja e parar as guerras, mas ele não fez nada. Para fazer o mundo sentir dor, para fazer a paz, mesmo que Roja seja quem ele enfrenta, ele não hesitará. Conan tinha ideias diferentes. Embora ela fosse como Nagato e não conseguisse entender o comportamento de Roja, ela ainda o respeitava em seu coração. Pen mais uma vez começou a falar sobre o que deveriam fazer. Uau! Então todas as imagens desapareceram. Em uma área remota do País da Água, duas figuras podiam ser vistas sentadas em uma rocha com os olhos fechados. No momento seguinte, seus olhos se abriram, e ambos usavam roupas pretas com nuvens vermelhas. Um deles era Itachi Uchiha. Capítulo 478. Encontro. Dentro da Vila da Névoa, uma figura estava no lugar mais alto. Se alguém percebesse o fluxo de chakra da natureza, saberia que ele fluía constantemente dentro do corpo desta figura. Roja ficou ali em silêncio, sem qualquer noção de tempo. De repente, ele agarrou o ar e Senmaboroshi apareceu em sua mão. Neste momento, Senmaboroshi estava cristalino e a luz parecia se formar na espada. Era como se seu poder estivesse prestes a ter um avanço. Há apenas um último passo antes de chegar ao 8º estágio. Roja olhou para a espada em sua mão e murmurou. Ele tentou olhar diretamente para a barra de propriedades e viu que ela atingiu o limite do 7º estágio mais 10. Nos últimos anos, Roja viajou entre as terras sagradas absorvendo o chakra da natureza sem demora. Na visita seguinte, Senmaboroshi chegaria à 8ª etapa. Roja já esperava há muito tempo que chegasse à 8ª etapa. Na verdade, o poder de Roja de Naruto era mais forte do que o poder que ele tinha de Bleach, e seu modo Shinigami era mais fraco do que o modo dos 6 caminhos. O modo mais forte de Roja era a fusão entre os dois, o modo Rokujigan, que não era baseado no poder do Shinigami. O poder de ataque do seu modo de 6 caminhos foi mais forte do que liberar 3 bancais. Então ele estava usando Senmaboroshi cada vez menos no mundo de Naruto. Mas quando Senmaboroshi atingir o 8º estágio, mesmo que o poder do Shinigami de Roja não possa exceder o poder dos 6 caminhos, seria próximo. Além de poder liberar Zanka no Tachi, ele estaria perto de abrir 4 bancais ao mesmo tempo. E a Zanpakuto voltaria a ser sua principal arma. O chakra da natureza na caverna Ryushi se recuperaria nos próximos dias. Roja respirou fundo enquanto murmurava enquanto tinha uma expressão de antecipação em seu rosto. Ele sempre teve um objetivo. Foi ficando mais forte e indo para o mundo da água sanitária. Roja suspirou de alívio e sentiu que Senmaboroshi em sua mão estava ansioso para mudar. Assim que Roja sentiu a vontade de Senmaboroshi, uma figura repentinamente apareceu à distância e depois de pular algumas vezes, chegou na frente de Roja. Roja-sama. A pessoa que veio foi Kurenai, que cumprimentou Roja gentilmente. Milímetros? Roja guardou Senmaboroshi e olhou para Kurenai. O que é isso? Kurenai relatou diretamente. Roja-sama, o pessoal da Akatsuki está no País da Água. A Akatsuki está relacionada ao futuro deste mundo e à Quarta Guerra, e era a maior preocupação de Roja neste mundo. No entanto, Roja não espionou a Akatsuki. Ele estava com preguiça de controlá-los em segredo. Ele não concordou com o sábio dos 6 caminhos. Portanto, a névoa estava sempre coletando informações sobre a Akatsuki. É possível que eles monitorem todos os membros que estão em ação. Eles estão aqui no País da Água. Muito provavelmente, eles estão aqui pelo Três Caudas. Ouvindo o relatório de Kurenai, Roja tinha uma expressão pensativa no rosto. Na fronteira do País da Água. Fomos rastreados. Em uma floresta, Itachi, que corria com seu companheiro, olhou para trás e disse calmamente. Qual direção? O que fazemos agora? O companheiro de Itachi obviamente não era Kizami, e ele era um ninja estranho que nunca apareceu na história original. Ele acreditou diretamente nas palavras de Itachi e perguntou. Ao mesmo tempo, seus olhos piscaram, mas ele não parou de se mover enquanto continuava seguindo Itachi. Itachi se virou e olhou com seu Sharingan. Não tem muita gente, a direção é às 7 horas. Houve pouca comunicação entre os dois, apenas algumas palavras, mas ambos conseguiam entender o olhar um do outro. Uau, uau. Itachi que estava correndo e seu parceiro pararam e ao mesmo tempo começaram a fazer selos de mão no ar. Liberação de fogo. Técnica bola de fogo. Itachi não usou ninjutsu avançado e usou diretamente o jutsu de fogo mais básico. Ninjutsu não era uma questão de ser forte ou não, mas sim de eficácia. Ao mesmo tempo, o parceiro de Itachi lançou outro ninjutsu ao mesmo tempo. Liberação do vento. Grande avanço. Estrondo. O ataque foi rápido, os 7 ou 8 ninjas da névoa não conseguiram reagir. Não é bom termos sido descobertos. Os demais se entreolharam e gritaram, sua missão era apenas rastrear e não lutar. Agora que foram descobertos, era lutar ou recuar. Havia apenas essas duas escolhas. Não havia muitos jonins entre eles, apenas alguns, eles hesitaram um pouco. E isso lhes custou a escolha da retirada, já que Itachi e seu parceiro o cercaram. Uau, uau! O pulso de Itachi tremeu quando a Shuriken atacou os ninjas. Os ninjas da névoa estavam se preparando para se esquivar, mas viram Itachi olhando para eles com frieza. Claro, Itachi usou genjutsu neles e os tornou incapazes de se esquivar quando foram atingidos diretamente. Por outro lado, o parceiro de Itachi não usou nenhum truque. Ele apenas segurou kunais em sua mão e se cobriu com o chakra do trovão. Diretamente, os poucos ninjas da névoa foram eliminados diretamente.
Restava apenas um ninja. Itachi foi enfrentar o ninja restante, e seu Sharingan começou a girar enquanto ele dizia: "Por que você está nos seguindo?" O ninja resistiu um pouco antes de finalmente cair sob o Genjutsu. "Mizukage-sama nos ordenou que seguíssemos você, comando Mizukage?" Itachi franziu a testa. Assim que ele estava pronto para fazer outra pergunta, passos foram ouvidos na floresta. "Pode ser dito como minha ordem." Roja deu alguns passos e chegou na frente dos dois com um olhar interessante. Ao ver Roja, Itachi e seu parceiro se entreolharam e pensaram em algo, e seus rostos mudaram quando eles imediatamente souberam quem estava na frente deles. Capítulo 479. Amaterasu. Entrando furtivamente no território do País das Águas, não é razoável e normal enviar pessoas para rastreá-lo? Roja olhou para Itachi e seu parceiro de maneira relaxada. A expressão de Itachi já estava distorcida ao limite. Seu Sharingan girava rapidamente e ele não conseguia se acalmar. Ele não viu Roja antes, embora tenha visitado Konoha algumas vezes, e até mesmo a destruído uma vez, ele não o viu antes. Ainda assim, isso não o impediu de reconhecer Roja. Ele estava mencionando o Mizukage e depois seu nome, o que deixava óbvio que ele estava acima do Mizukage. E ele não conseguia nem ver nenhum chakra de Roja com seu Sharingan, o que era insondável. Este foi sem dúvida o deus do Shinobi que uma vez destruiu Konoha. Relembrando a época em que ele retornou para Konoha apenas para vê-la destruída, o coração de Itachi ficou mais pesado. Ele encontrou muitos ninjas fortes, e até mesmo as pessoas da Akatsuki são fortes, mas ninguém era mais forte que Roja. Justamente quando Roja estava olhando para Itachi, o parceiro de Itachi silenciosamente pegou uma espada e derramou chakra relâmpago dentro dela. Então ele se moveu diretamente em direção a Roja e atacou. O relâmpago foi semelhante à aplicação do Chidori, mas Roja já sabia que isso aconteceria. Mesmo assim, ele nem deu um passo e apenas levantou a mão e a espada. Jin. Seus dedos pararam a espada e eliminaram diretamente o chakra relâmpago nela. O cara que atacou tremeu. Ele só podia sentir uma força imparável viajando por seu corpo antes de soltar a espada. Com um dedo, Roja derrotou esse cara da Akatsuki, mas ficou um pouco surpreso porque a espada não quebrou. Acabou sendo uma espada Kusanagi. Depois que Roja bufou, ele olhou para a espada e seus olhos brilharam com luz. Parece que o enredo estava mudando muito porque essas espadas estavam com Orochimaru, exceto aquela com Sasuke. Comparado ao espanto de Roja, Itachi e seu parceiro olharam para Roja com descrença. Na verdade, ele usou todo o seu poder naquele ataque, pois sentia que contra alguém como Roja, eles não poderiam achar inútil, mas foi derrotado inesperadamente usando um dedo. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio da Fênix. Itachi atacou diretamente. Enfrentando esses ataques de fogo comuns, Roja acenou com a mão casualmente e o fogo disparou de volta para Itachi. Uau! Uau! Itachi os evitou diretamente. Ao mesmo tempo, seu parceiro se acalmou e pulou no ar antes de recuperar a espada Kusanagi e atacar Roja novamente. Esta espada é realmente desperdiçada com você. Roja balançou a cabeça e fez Senmaboroshi sair. Uau! No momento em que ele segurou a espada, o ar de repente pareceu estagnar. A espada tinha o poder de dividir o céu. Roja acenou levemente a espada para o parceiro de Itachi, que parecia não conter nenhum poder. De repente, o ar tremeu. De repente o vazio se abriu e o parceiro de Itachi de repente estagnou no ar, enquanto as nuvens se dividiam ao meio. De repente sangue apareceu no corpo do ninja, e ele foi dividido ao meio ao cair. Uau! Quando ele foi cortado, viu as nuvens separadas do meio e ele se sentiu desesperado antes de finalmente sua consciência voar para longe. Itachi ficou surpreso, e não é que ele não quisesse salvá-lo, ele não poderia. Afinal, Itachi mesmo nesse momento estava um tanto calmo. Após descobrir que não poderia salvar seu parceiro, fechou os olhos decididamente. Quando ele os abriu novamente, seus olhos mudaram. Mangekyou Sharingan. Amaterasu. Habilidades do Mangekyou Sharingan de Itachi, Tsukuyomi e Amaterasu. E entre os dois, Itachi escolheu Amaterasu contra Roja. Uau! Quase quando a espada de Roja parou após o golpe, as chamas negras apareceram de repente. Dizia-se que Amaterasu eram as chamas que não podem ser extintas e que queimariam por 7 dias e 7 noites. Se Roja não tivesse o corpo dos 6 caminhos, talvez ele se machucasse se deixasse atingi-lo, mas agora ele não pode fazer nada. Capítulo 480. Temperatura e imortalidade. As chamas do Amaterasu cobriram Roja, mas não tiveram efeito sobre ele. A menos que fosse combinado com o chakra da natureza, ou o poder dos 6 caminhos, não teria nenhum efeito na figura do nível dos 6 caminhos. É por causa disso que Roja não pensou em evitá-lo. Estas são as chamadas chamas imortais? Coberto de fogo negro, a expressão de Roja era a mesma. Parecia que ele não sentia o calor. Isso não funciona de jeito nenhum? Olhando para isso, Itachi não sabia o que fazer, pois o Amaterasu não parecia ter nenhum efeito em Roja. Essa chama parece. Roja olhou para a chama negra e não usou a esfera da busca da verdade para destruí-la. Em vez disso, ele convocou suas próprias chamas de Senmaboroshi usando o rio Jinjaka. Estrondo. A chama vermelha dourada emergiu e moveu-se diretamente em direção às chamas negras. Uma terrível onda de calor explodiu em todas as direções, e o mundo foi iluminado com chamas pretas e vermelhas. Os olhos de Itachi estavam cheios de sangue e uma dor intensa atingiu seu corpo devido ao calor. Ele recuou diretamente e colocou a mão no olho. Seu outro olho olhou para as chamas e ele ficou chocado. Seu Amaterasu poderia corroer todas as outras chamas, exceto as chamas vermelho-douradas, e não poderia fazer nada. Tudo queimou em um instante. A temperatura não é tão alta, mas a propriedade das chamas imortais é boa. Roja ficou no meio das chamas, observando as chamas se chocando ao redor da espada. Ela não conseguia engolir, o que a deixou um pouco interessada. Ele não estava muito interessado em Tsukuyomi. Ele só estava interessado no Amaterasu. Embora a espada não pudesse engolir Amaterasu, este último também não poderia corroê-lo, e só poderia envolvê-lo.
O olhar de Roja passou pelas chamas e olhou para onde Itachi estava. Oh, invocação reversa! Roja balançou a cabeça e ignorou a fuga de Itachi. Em vez disso, ele controlou a espada e comprimiu as chamas, eventualmente formando uma bola de fogo dourada e forçando as chamas de Amaterasu a fazerem o mesmo. As chamas de Ryujin Jaka não tinham qualidade imortal. Então, quando ele não tivesse Reiatsu, as chamas desapareceriam, ao contrário do Amaterasu, que poderia continuar queimando mesmo quando seu usuário estivesse sem chakra. O desenvolvimento das chamas foi diferente desde o início. Roja apagou as chamas e estendeu o dedo dentro das chamas negras. Uau! As chamas se expandiram diretamente na palma da mão de Roja e começaram a lutar novamente. Roja condensou o poder dos 6 caminhos na palma da mão e reprimiu as chamas novamente. As chamas negras já foram comprimidas em uma bola na palma da mão de Roja. Neste momento, Roja observou cuidadosamente as chamas negras e usou seu Haki ao mesmo tempo e começou a analisá-las. Não importa se era Ryujin Jaka ou mesmo suas chamas iniciais, eles não tinham nenhuma propriedade imortal. Se ele puder integrá-lo com o Ryujin Jaka, isso melhoraria seu poder. Houve apenas a última etapa antes de Senmaboroshi chegar à 8ª etapa. Nessa hora ele pode até tentar fundir a imortalidade com Zanka no Tachi, a Bankai de Yamamoto. No entanto, se alguma vez for usado no mundo de Naruto, toda a água irá evaporar, eventualmente deixando este mundo seco e talvez até mesmo destruí-lo. A composição desta chama é realmente complicada. Roja disse depois de observar as chamas negras. Embora ele não tivesse o Sharingan, ele poderia usar seu Haki no mesmo nível. Na percepção de Roja, as chamas negras foram dissecadas enquanto ele observava como elas eram compostas, apenas para descobrir que eram realmente complicadas e que se enquadravam nos princípios do mundo. A imortalidade das chamas se enquadra no sistema principal? Não parece tão. As sobrancelhas de Roja estavam ligeiramente enrugadas enquanto ele continuava a observar por um tempo e descobriu que não conseguia ser completamente resolvido e imitado. Ele balançou a cabeça e jogou as chamas negras no espaço de Senmaboroshi. Não havia limite superior para a temperatura, quando as chamas queimavam ao extremo. Os princípios da temperatura podem ser tocados. Embora Amaterasu também fosse uma chama, ele não seguiu o caminho da temperatura, mas sim o caminho da imortalidade. Envolvendo os princípios, Roja sentiu que este era como um mar enorme para ele descobrir. É como querer jogar um jogo e realmente dividi-lo em códigos e tentar entendê-lo. Eu deveria dominar a espada e o fogo antes de entender o princípio imortal. Roja murmurou em seu calor enquanto olhava para Senmaboroshi em sua mão. Senmaboroshi estava cheio de expectativa para entrar no 8º estágio e ansioso para usar o Zanka no Tachi de quando estava no mundo dos piratas. E agora ele estava ansioso por isso, assim como Roja. Está quase na hora de ir para a caverna Ryushi. Roja respirou fundo e lentamente suprimiu a excitação em seu coração. Ele estendeu a mão e um túnel espacial apareceu na sua frente antes de desaparecer junto com ele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.